Fala galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast do Tchelos Garage. Não deixa de se inscrever no canal, dar aquele joinha para ajudar a gente. E hoje temos aqui a presença ilustre de Ricardo Goldsmith, um cara que ingressou na carreira de restauração de motos antigas japonesas, motos da década de 70 e 80. Fala Ricardo, como você tá? Tudo bem? Um Tudo prazer jóia. estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, irmão. Você é um cara que se destacou aí no mercado, ficou conhecido, né? Até mais do que a CBX 1050, ou não? Não, não é para tanto. Galera, esse cara, eu conheci o Ricardo, te conheci, cara, porque eu comprei uma moto, uma CBX 1050, que aparentemente ela tava toda original, né? E aí Como você vai, todas, todas como as todas. motos são 100% originais, É, nunca restauradas. pois é. E aí cheguei até você lá com a minha moto, com aquela adrenalina, com aquela coisa de realização de sonho. E aí a gente teve aquele monte, uma surpresinha, né? Que o Ricardo, você trouxe pra mim uma listinha lá Mas eu de perguntei antes tripé. se você queria que eu fosse simpático ou sincero. Não, e foi sincero e nem um pouco simpático na época pra mim, porque eu tive que botar a mão na carteira, né? Mas, cara, foi genial. Foi uma ótima experiência ter conhecido você. Ah, você transformou a minha motocicleta na época, você fez coisas incríveis na moto. E o motivo de você estar aqui hoje, cara, é para você contar a história da CBX para nós. Eu sei que você é praticamente uma enciclopédia. O Ricardo trouxe aqui, galera, ó, livros e mais livros da CBX 1050 e hoje eu tenho certeza que eu e toda a nossa audiência vai virar expert nessa moto Um aqui hoje. pouquinho mais sobre ela vocês vão saber. É impressionante, cara. Que história, que coisa maravilhosa essa moto, né, Ricardo? Eu sou parcial para opinar. Imagino que você vem. Mas assim, hoje você não trabalha só com CBX, né? Não, eu me especializei em motos japonesas, década de 70 e 80. Comecei com a CBX. No começo, realmente, era só CBX. Aham. Só que o que aconteceu é que o dono de CBX tinha outras motos japonesas. Falei, tudo bem, eu mexo. E o pessoal fala, especialista, especialista. Não tem essa história de especialista. Se você tem o mínimo de ferramentas e tem um manual de serviço, tá, tá tudo explicado É aqui. só seguir o manual. Um pouquinho de bom senso, um pouquinho de conhecimento de mecânica, que seja, vai, Uhum, saber como apertar, usar um torquímetro, não sei o quê. uhum. Você desmonta e monta qualquer moto. Como é que você ingressou nesse mercado, cara, de restauração? Porque você trabalhava na indústria de Do plástico. sapatos, né? De plástico, sapatos, né? Isso foi em que ano e como que você ingressou nesse segmento? Então, eu trabalhava com matéria-prima plástica, importação, venda aqui. Mas sempre gostei de moto, sempre tive moto, desde criança. Desmontei a primeira moto aos 14 anos. Então sempre foi. Sempre tive envolvido com ficar desmontando e montando. É, comprei a primeira CBX em 1996. Era um sonho que acabei realizando com 30 e poucos anos. A moto não estava muito boa. Na época, estava numa oficina do Marcão, Marco Aurélio, que faleceu agora recentemente na Covid, Hum. que me ensinou muita coisa sobre a moto. Decidi restaurar aquela moto. Aí fui procurar o povo da restauração do centro de São Paulo. Fui lá, vi o trabalho deles e não gostei muito. Falei, bom, gente, é isso que vocês oferecem? Mas isso aqui não tá muito com a cara de como saiu de fábrica. Não, mas é assim que o povo gosta. Falei, tá bom. Aí resolvi eu mesmo desmontar a moto. Uhum. Tinha um grande amigo, tinha uma casa enorme com uma oficina no fundo de quintal, Francis. Falei, Francis, vamos desmontar a CBX? Aí ele embarcou na ideia, tá? Desmontei a moto e comecei a restaurar. Fui atrás dos livros, manuais, manual de serviço, manual de peças. Naquela época era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia você baixa tudo na internet. Sim, Naquela época quase não tinha internet. 96. 96. Aí fiz a primeira, com a ajuda do Marcão. Ficou mais ou menos. Não ficou tão boa. Hum. Mas aí logo depois eu comprei a segunda. E a segunda ficou boa. E essa primeira
Ficou contigo, você vendeu. Tá comigo até hoje. Tá com você até hoje. Tá comigo até hoje. Essa é a xodó. Cara, Aí eu comecei nos encontros. E quando eu fui nos encontros, todo mundo falou: Nossa, que linda. Quem restaurou? Eu. Não, fala aí. Onde foi que você restaurou? Qual foi o cara? Foi no centro? Eu falei: Não, fui eu. Não, mas você restaura pra fora? Restauro. Nesse nível. Aí comecei a restaurar a moto pros outros. Aham. E percebi ali um grande mercado que estava carente de mão de obra especializada em restauração. Uhum. O que tinha, e ainda tem muito hoje em dia, é reforma. Sim, Reforma é uma coisa, restauração é outra coisa. sim. Comecei a comprar todas as CBX detonadas que eu tinha conhecimento. Mas tinha muitas aqui no Brasil já? Tinha, Sério mesmo? tinha. Essas motos foram, na verdade, a importação de motos no Brasil parou em setembro de 76 até 91 com Collor. Então, tudo que é moto importada a partir de setembro de 76, em teoria, é moto que veio de contrabando. Porque as motos legalizadas ou eram motos de embaixada, atletas que recebiam moto de prêmio. Em 1988 teve a anistia, que era se você tinha uma moto ilegal, um contrabando na sua casa, se quisesse regularizar, você se cadastrava lá, pagava os impostos e anistiava a moto. Então, muita CBX de anistia, algumas de embaixada e um monte de CBX com documento frio que ainda hoje rodam por aí. Caramba, tinha aquele negócio da segunda via, né? Que não Quarta via. saía. Quarta via, né? Que não Quarta via. saía. Então, uma moto importada legalmente, que basicamente antes de 76, a quarta via nada mais era do que a quarta via da nota fiscal de importação. É. Tá? Então, eu fui comprando tudo que era CBX que aparecia. Em 1996, pra você ter ideia, as CBX custavam R$5.000, R$6.000. Tá? Então, Caramba. tipo, todas que apareciam eu comprava. Então, tinha um estoque de CBX detonadas para restauração. E eu ia restaurando e vendendo. Restaurando e vendendo. Você aparecia, quero uma CBX. Falei, tá bom. Vamos fazer um carnezinho em 8, 9 parcelas. Ao final das 8, 9 parcelas, a moto tá pronta e eu te entrego. É. E assim foi. Assim peguei o gosto. Largou a indústria do plástico, Larguei o plástico. montou uma oficina, Já tava... A garagem do Francis já tava ficando já meio tava pequena. pequena. Falei, Francis, eu vou investir nisso. É. Você quer investir nisso comigo? Ah, não, Ricardo, isso dá muito trabalho, eu não quero. Então tá. Aí eu montei a primeira oficina, larguei o plástico e transformei o meu hobby em negócio. E negócio. Que legal, cara. Mas assim, você me falou um número agora que me surpreende. Eu jurava que essa moto era uma moto extremamente nichada, que havia pouquíssimas aqui no Brasil. Não, eu fui fazendo levantamento, tipo, toda CBX que eu tinha notícia, eu colocava um cadastro, ia montando um cadastro. Para você ter ideia, até uns 10 anos atrás, eu já tinha notícia de 150 motos no Brasil, É, que é um número expressivo. sim. A partir de 2009, as motos fizeram 30 anos e era permitido importar as motos. Tá. Hoje você pode importar motos com mais de 30 anos. Sim. Então, a partir de 2009, começaram a trazer Crescer. CBX direto. Para você ter ideia, em 14 meses corridos, de 2021 a 2022, entraram 130 CBX no Brasil. Caramba. Esse é o número que você consegue pesquisar no Siscomex. Aham. Então, hoje, eu acredito que tenha no Brasil entre 500 e 550 CBX. Bastante. Eu tenho um cadastro, eu tenho, vamos dizer assim, registradas praticamente 400. Eu estou considerando que tem mais de 100 motos aí que eu não sei Onde tá? onde estão, não sei com quem estão. Uhum. Mas são motos que, vez ou outra, o cara me liga, sei lá, de Goiás, da Bahia, fala, importei uma CBX. Ah, ela não anda direito, precisa fazer carburação, você mexe? Mexo. Então hoje na oficina tem o CBX do Brasil inteiro. Que loucura, cara. Que loucura. E a CBX, ela sempre foi uma moto cara desde o início ou ela
foi virando uma moto objeto de desejo dos colecionadores e a coisa veio evoluindo de um tempo para cá? Então, a CBX, por si só, quando ela foi lançada, ela já era uma moto colecionável. Todo mundo já falava, essa é uma moto Ah, mas ela que tinha as será concorrentes colecionável. 6 cilindros também, né? Tinha a Kawasaki 6 cilindros, não tinha? A Kawasaki veio logo depois, tá? Em 79. Mas já tinha a Benelli 6 cilindros, 750, e depois Isso. a 900, 6 cilindros. Mas a nível de preço, era uma moto cara. Era uma moto... Ela fazia concorrência em 1980, por exemplo, com Kawasaki KZ1000, Yamaha XS 1100. As duas eram 4 cilindros. Alguma dessas tem no Brasil também, assim, na mesma Tem, proporção de tem. quantidade Não, da não, 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 TBX? não, não, Não. não. Kawasaki tem até que bastante, É. tá? Yamaha XS 1100, se tiver 20 no Brasil, é muito. Então, quer dizer, essa BX virou a queridinha mesmo aqui dos colecionadores brasileiros. Sim, porque tem toda uma mítica em cima desse motor de 6 cilindros. É a única CBX, é a única Honda 6 cilindros em linha que tem. Não vai ter outra 6 cilindros em linha. A Honda não tem interesse. É. Então, na época, tinha a Kawasaki KZ1000, Yamaha XS 1100 e a Suzuki GS1000. Essas três custavam, naquela época, nos Estados Unidos, algo como $3.700. E a CBX custava $4.200. Já era uma Já era mais diferença caro. boa. É. Em 1981, essas motos continuavam custando ao redor de $3.700 e a CBX custava $5.200. Caramba. Tá? Então, a Honda meio que matou a CBX. A CBX de 80 para 81 mudou de uma Super Sport para uma Sport Touring, Uhum. com carenagem, bolsas laterais. Isso Então, foi. Você acha que isso foi uma tendência já abrindo caminho para a Goldwing? O que foi? Que a Honda teve assim a ideia de pegar uma moto naked, né, que era feita totalmente esportiva, ali em 79, 78, 79, e depois em 80 em diante ela começou a fazer aquela versão nós vamos ter que que a gente voltar um já pouco, conhece. nós vamos ter que voltar um pouco no tempo até 1977, quando começou o projeto da CBX. Ah, vamos lá, isso é Vamos boa. lá. Isso é Então, boa. isso é um pouco da história Aham. do que aconteceu efetivamente. A Honda lançou a CB 750 em 1969 Uhum. e foi um sucesso absoluto de vendas. Nem a própria Honda acreditava que aquilo ia vender tanto. E ela explodiu de venda. E explodiu de vendas nos Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos estava acostumado com Harley Davidson. Uhum. Imagina uma moto potente, econômica, boa de curva, boa de freio e que não vazava óleo. E não trepidava. Explodiu de venda de uma maneira que realmente os números de venda da Honda 750 em 69, 70 e 71 foram assim absurdos. Ela, nessa crista da onda, lançou CB400 Ford em 74, tá? CB500 Ford, CB550 depois. E a Honda meio que navegou nessa onda de 72 até 77 e não mudou nada nessas motos. Uma Honda CB 750 de 1971 até 1976 é exatamente a mesma moto. Não Caramba. teve mudança nenhuma. Então, as outras fábricas se mexeram. A Yamaha lançou muita moto em 73, 74, 75. A Kawasaki lançou a KZ900, tá? 74, 75, 72, desculpa. E começou a inundar o mercado. E a Honda parada com um produto que não mudava desde... E a Honda pegou os engenheiros, os melhores engenheiros dela, e colocou para fazer carro. Porque como ela estava estourando de vender moto nos Estados Unidos, ela queria começar a vender carro nos Estados Unidos. Uhum. E realmente começou. Sim. Só que o que aconteceu? De repente, em 1977, todas as fábricas vendendo bem e a Honda, Tinha. os números caindo, falou, gente, vamos fazer uma moto que é para colocar a gente de volta Mercado. aonde a gente estava no mercado. Uhum. Então, colocaram o Irimagiri, que era um engenheiro aeronáutico, que quando foi para a Honda, isso daria matéria para um outro podcast. Quando ele foi para a Honda, ele fazia as motos de competição da Honda. Então ele fez motos espetaculares, para você ter ideia.
uma cinquentinha, 2 cilindros, uma 125, 5 cilindros, Caramba. uma 250, 6 cilindros, uma 297 cilindradas, 6 cilindros, e todas foram campeãs mundiais. Todas. Caramba. As 6 cilindros foram 4 vezes campeão mundial. Então ele que tinha projetado essa Qual, qual, moto, qual prova era essa? o campeonato MotoGP de Moto hoje de hoje. era daquela época. Tinha a categoria 50, 125, Aham. 250, 350. Aham. A categoria 500 foi depois, acredito eu. Então a Honda foi campeã em todas as categorias, com as motos projetadas pelo mesmo cara que projetou a CBX, pegou esse cara para projetar carro. Aham. Aí trouxe de volta esse cara, falou: monta uma equipe, a gente quer fazer uma moto para calar o mercado. E assim nasceu a CBX. Nasceu a CBX 1050. Aqui, no início do projeto, um caminho era a moto 6 cilindros. Mas você acha que quando ele fez a 1050, ele já teve uma ideia assim em cima da Benelli, não? Nada. Não tem nada a ver. Porque a Benelli foi a primeira 6 cilindros. A Benelli foi a primeira 6 cilindros, mas uma Benelli 6 750 é exatamente uma Honda CB 500 com 2 cilindros a mais. Então, o pessoal da Benelli pegou o projeto do motor da Honda, copiou e fez uma moto 6 cilindros. O projeto da CBX, basicamente, é a arquitetura do motor da RC 166, 165, 166, que são as motos de corrida de 250 e 297 cilindradas. Se você olhar esse motorzinho e olhar o motor da CBX, basicamente é a mesma concepção. E quando eles fizeram a CBX, o início do projeto, um caminho era a moto de 6 cilindros, outro caminho era a moto de 4 cilindros. A moto de 4 cilindros era tão potente quanto a CBX, mais rápida, tá? Só que não tinha aquele carisma, aquele algo a mais que os 6 cilindros trazia. Decidiram pelos 6 cilindros, um motor que, pela concepção do quadro dela, que é aquele quadro Diamond que deixa o motor à mostra, então era um motor fica gigante, né? À mostra. E ela fez um marketing muito inteligente. Ela foi lançando spoilers, assim dizendo, né? Foi preparando o mercado. E todo mundo não sabia realmente não sabia o que estava vindo. Nossa, falaram que vem uma 6 cilindros, mas como assim? Será? E em 1977 já tinham motos prontas, que foram apresentadas ao final do ano para jornalistas escolhidos. Nos Estados Unidos, na Califórnia, em outubro ou novembro, chamaram um grupo de jornalistas para mostrar a CBX e falaram: olha o que estamos fazendo. Em 78 lançaram na Europa e como modelo 79 nos Estados Unidos. E aí explodiu de vender. Que foi a 79, foi a vermelhinha e a prata. Vermelha, prata. Que foram as duas únicas cores. As duas cores nos Estados Unidos. Na Europa saiu vermelha, prata e preta também. Ah, tem uma pretinha, é verdade. Que é bonita também. Pretinha é bonita. Bonita. Né? Aqui no Brasil é rara. Aqui no Brasil você tem menos de 10 pretas, 79 originais, vamos falar assim. E aqui no Brasil, inclusive, a nível de curiosidade, tem 3 das motos mais antigas, com numeração de chassi mais baixo. Caramba. Tá? Porque se você considerar que as primeiras 130, 140 motos são pré-série, qualquer chassi, sei lá, até o 250, são motos que saíram logo no começo. Então o Brasil tem um chassi 190, pra você ter ideia. O chassi 230 e o chassi 250. E não é tua? Ou é tua? Não, nenhuma dessas é minha. É de cliente. E são iguais a todas as outras, mas tem lá. Claro. Para quem é colecionador. Tem lá o algo a mais, todo mundo fala, não existe CBX 78. Existe. Elas foram fabricadas em 78. Algumas eram modelo 79, mas as primeiras eram 78, 78. Caramba, bicho. E 3 dessas aí estão aqui no Brasil? 3 as mais antigas. Então, voltando à tua pergunta lá atrás. Por que a Honda lançou a CBX? Ela realmente queria lançar algo que calasse o mundo das motos. Tipo, olha o que nós somos capazes de fazer. Então ali tem... Vamos lá. Primeira moto com pneu sem câmera. Todo mundo falava, nossa, isso é perigoso. Como assim? Não tem câmera. Primeira moto com uso de magnésio no motor.
Era a moto mais rápida da época. Era a moto mais veloz da época. Então, ela realmente virou com esses números, com esse pedigree. Quando foi lançada, todo mundo já falou: essa moto será colecionável, então. Vamos comprar e vamos guardar. Tem gente que comprou e guardou. E tem várias também lá nos Estados Unidos que eram bikes que foram feitas para a universidade, para cursos de mecânica, que são tem um nome, né? Voltando lá atrás, School Bike. School bikes. Essa foi a única School Bike ou não? A Honda tem essa prática de pegar algumas motos e deixar a Honda tinha essa prática com motos pequenas. Mas o que aconteceu? 79, fizeram a CBX, só que imagina a dificuldade de fazer um motor 6 cilindros, 1978, tá? Tecnologias novas, sabe? Sem câmera, esse tanto de coisa. Então a Honda não ganhou dinheiro com isso. A Honda não ganhou dinheiro fazendo CBX. Ela ganhou consolidação da marca, né? Ela consolidou a marca e realmente, sabe, deu uma espetada em todo o mercado. Falou: olha o que eu consigo fazer, vê se vocês conseguem fazer algo do gênero. Então, 79, 80 ela vendeu bem. Em 81, ela já tinha a CB900 Boldor, que era muito mais barata de produzir e que tinha os mesmos números de desempenho da 1050 e custava muito mais barato. Muito mais barato. Então, logo depois da 900 Boldor, para o mercado europeu, lançaram a 1100, a CB 1100, que era tão barata quanto a CB 900. Tudo por causa de 2 cilindros a menos. Não só isso. Acho que tinha, sei lá, se você pensar a nível construtivo, se você olhar uma Boldor e olhar uma CBX, você percebe ali várias diferenças e realmente devia ser mais caro produzir uma CBX. Mas o fato é que transformaram a CBX numa Sport Touring de propósito. Acredito eu. Eles sabiam que a venda ia despencar. Mas, por outro lado, quem queria uma Super Sport tinha a opção da 900 e da 1100. Sim. Então, os números de venda foram tão pífios, assim dizendo, que as motos encalharam na concessionária. Encalharam mesmo. Então, a Honda forneceu as motos para as escolas técnicas, como School Bikes. Essas motos não era permitido tirar o title dela dentro dos Estados Unidos, então o americano não podia pegar uma moto dessas para... Não podia pegar essa moto para usar. Então, o que acabou acontecendo? Essas motos foram desmontadas e montadas 1000 vezes. Sabe-se lá quantas vezes. Dependendo da região do país, vamos lá. Uma coisa é você ter uma escola técnica num estado grande, sei lá. Outra coisa é ter uma escola técnica numa cidadezinha do interior, com um monitor que não tenha muito conhecimento. Então, muita gente importou essas motos. Comprei uma CBX 0 km. Ela tem muitas peculiaridades, né? Você é o cara para dizer sobre... A gente vai entrar nesse assunto aí daqui a pouco, as peculiaridades da CBX. Porque eu imagino um cara que tá lá por mais que ele seja um mestre, um professor, alguma coisa que tá ensinando o aluno, é uma moto muito particular, né, cara? Se o cara não tiver um conhecimento técnico mais... abrir um pouco mais a cabeça, não é como... é diferente, né, de uma 750, de qualquer outra moto, né? Muito diferente. Então você imagina a quantidade de coisa errada que, em teoria, essas School Bikes que foram importadas têm. E você já pegou alguma dessas School Bikes que alguém já importou zero? Várias. Porque eu já tenho notícia que já chegou aqui no Brasil dessas que os caras botam aí, 0 km, porque elas são zeros de fato, né? São zero de fato. Eu importo... Mas, como você disse, ela foi desmontada e montada 1000 vezes. Eu mesmo importo essas motos, Tchelo, desde 2011, quando elas completaram 30 anos. E já ativei várias. Porque realmente é uma moto zero. Sim. Ela chega aqui no Brasil, ela tem 3 milhas rodadas. Sim. É uma moto zero. Ela é nova de tudo. Só que... montada errada às vezes. É uma granada sem cupilha. Porque... não, porque ela tem erros de montagem perigosos. Então, antes de dar partida numa moto dessa, você desmonta tudo. Por mais que ela seja 0 km. Não importa. Desmonto tudo, mesmo porque não vai ter troca de peças. Você vai trocar aqui um kit de juntas, mas as peças são novas. Mas tem muito erro de montagem. Imagina. Então, eu já vi de tudo. Tem motos que ficaram paradas, sei lá, no campo e tinha ninho de passarinho, ninho de rato. Tem de tudo ali. E tem moto que o pessoal tentou fazer funcionar e aí ferrou e o motor fundiu em 100 km. Ricardo, mas como? Eu falei, justamente, porque
devia ter algum erro de montagem, Aham. que é perigoso. Então já peguei de tudo. A última, eu entreguei fazem 2 meses. School bike. School bike. Porque ela veio perfeita e o dono não queria abrir o motor. Eu falei, é perigoso. Não, Ricardo, não, vê se... Tá zero, pô. Faz ela funcionar que eu vou colocar na sala. Tá bom, mas o certo é desmontar o motor e ver. Pois bem. Ah, mas faz ela funcionar, pelo menos. Falei, tá bom. Fiz a carburação, porque de qualquer maneira você tem que ajustar a carburação para nossa gasolina. Coloquei lá, montei tudo, liguei o motor e a luz do óleo deu uma piscadinha. Eu falei, epa. Fui lá, testei o pressostato, tava bom. Coloquei o manômetro na linha de óleo da CBX. CBX é uma bomba de óleo com dois rotores. Então são 2 bombas de óleo em um. É. Uma linha trabalha com 4,5 kg, outra linha trabalha com 1 kg de pressão. Caramba. E os dois estavam dando 1 kg, ou seja, estava sem pressão. Aí Uhum. falei, olha, esse motor está com um problema, alguma coisa errada na bomba de óleo, porque não está dando pressão. Vai fundir se você usar. Não, tá bom, vai, então abre o motor. Abri o motor e tinham montado errado a bomba de óleo. Então todas Impressionante. essas motos, Tem que passar por um crivo, que né? inclusive tem gente anunciando aí, moto 0 km, tudo bem, só que quem compra não sabe. Esse é o problema. O cara imagina que a moto é zero, né? Mas Não às tem o vezes que fazer. quem vende também não sabe disso. É isso que é o lance A gente até conversou sobre isso, né? Várias vezes. Que é exatamente isso. Às vezes a gente acha que o vendedor tá mal intencionado, às vezes. Não tô falando que é 100%, porque tem os mal intencionados, sim. Tem os mal Tem os intencionados. mal intencionados também. Mas às vezes o cara compra um negócio desse que às vezes não é a praia do cara, tal. Ele compra e ele vende o que ele comprou. Ele acredita Ele naquilo que acredita, passaram para ele. e aí E ele passa para quem ele está vendendo. passa porque tá vendendo. E aí vira uma bola de neve. E E quem está vendendo não se assessora de acordo, tá? exatamente. E compra gato por lebre. Exatamente. E aí é o lance que essa bola vai até a hora que para em alguém que fala assim: opa, peraí, comprei, mas não vou acreditar muito no que o cara tá me dizendo, deixa eu levar para alguém que conhece para dar uma olhada, né? Nem sempre. Às vezes o cara só percebe isso quando a moto parou de funcionar e ele volta no cara que Tava vendeu. boa, tava boa. Não, desculpa. Tem empresas que restauram motos, que vendem motos. Eu estou tentando ser. Não precisa, não precisa, não precisa ser político. Manda bala, manda bala. A gente gosta disso. Os caras sabem que a moto tem problema, É, mas eles vendem a moto faz como vista grossa. 100% original, nunca É. restaurada. Só que você começa a olhar. Hoje em dia é tão fácil. Hoje em dia é tão fácil você pegar a internet, entra lá, olha a pintura da moto. Tem um monte de foto. Baixa as fotos, compara com a foto do anúncio. É fácil de perceber quando a pintura tá mal feita. Uhum. Aliás, você faz um trabalho no tanque da moto lá que eu não acreditei, cara. Você faz um trabalho que não vai massa no tanque, né? Você Zero massa consegue plástica. puxar o tanque se tiver Puxa com o todos, spotter. Da com o mesma maneira como você faz o seu carro, você também não quer É, massa plástica no seu carro. mas às vezes ainda assim vai um golinho ali, né? De massa pra dar uma Não, correçãozinha põe e tal. estanho. É estanho, a gente tá usando estanho agora. Agora, a gente tava discutindo essa semana, tava discutindo com um amigo meu, restaurador de Carmanguia, inclusive. Ele falou: Marcelo, você sabia que tem uma massa plástica agora, que é uma massa de alumínio? Massa para alumínio, que ela é mais resistente que o estanho? Eu falei: é mesmo, não sabia. Sabia disso? Eu já tinha visto isso, nunca vi ao vivo, mas já vi na Não internet. sei, mas eu falei assim: eu vou na antiga. Eu vou fazendo estanho. A Carmanguinha, eu prefiro não arriscar, cara. Mas assim, tem correçãozinha que tem que fazer ali e tal, não sei o quê, mas cara, eu fiquei impressionado com o trabalho que você faz ali, cara, na moto. Mas é que tá, é que a gente faz na oficina o que eu acredito que é o que deve ser feito quando você fala numa restauração. É diferente, né? Explica pra galera aí qual a diferença entre uma reforma e uma restauração. Bom, eu Porque vou. todo mundo fala que é restauração. Não, eu Sim. vou restaurar meu carro. Galera, você não vai restaurar seu carro, você vai reformar seu carro, não é isso? Explica pra galera aí. Na minha concepção, restaurar um veículo é trazer o veículo de volta à condição que ele saiu de fábrica. Então, uma CBX restaurada a 100% é exatamente o que você compraria numa concessionária em 1979, 80, 81, 82. Isso é uma restauração. Então, um tanque, por exemplo. Eu canso de ver os pintores conceituados aqui em São Paulo, eles pegam um tanque pintado,
lixam, primer e jogam tinta em cima. Uhum. Quantas camadas de tinta já tinha ali? Não se sabe. Não sabe. Então, tanques, a gente joga no banho químico, arranca toda a tinta, faz a funilaria com o spotter, zero massa plástica, tá? Começa do zero. Partes plásticas, a gente tira a tinta também. Você reforma os plásticos, Os né? plásticos. Tem banhos químicos para alguns plásticos, você pode jogar no banho químico, vai sair a peça sem nenhuma tinta. Tem plásticos que são atacados no banho químico. Aí você usa aquela velha receita do fluido de freio. Você jogar uma peça de plástico pintada dentro do fluido de freio, em 2 dias você tira a peça, tá sem a tinta. A Aham. tinta sai. Então a gente tira toda a tinta velha de peça de plástico e peça de metal. A gente não aplica tinta sobre tinta velha. A gente não faz isso. Então quadro, o pessoal pega o quadro e manda jatear direto. Isso é um erro. Porque geralmente quem faz jateamento cobra por hora. Então o cara pega lá Se você quer gastar menos, quero jatear o quadro, não quero gastar muito. O cara vai pegar o teu quadro pintado e vai usar um abrasivo potente, um abrasivo grosso. Ele vai machucar a superfície do metal. Sim. Ou às vezes faz granalha, jato de granalha também, que é Exatamente. Você a conhece isso. grid. Então o que eu faço? Eu dou um banho químico antes no quadro. Eu entrego o quadro no metal. Então ele pode usar o abrasivo mais leve possível, que é realmente só para deixar a superfície apta a receber tinta. É. E isso sai para todas as peças metálicas. Pintura a pó. Na fábrica, muito do que era pintado no metal era pintura a pó. Hoje você vai consultar pintura a pó, você tem, sei lá, vários fornecedores, várias empresas, só que algumas fazem aquela pintura a pó de portão. É diferente de uma pintura a pó de uma peça de moto. Sim. Então, pintura a pó, o cara faz em qualquer lugar, com qualquer tinta. Não é. Não pode. Tinta híbrida, o acabamento fica horrível. Então tem que ser tinta poliéster de uma empresa de pintura a pó que faça um trabalho de acordo com o que as motos usam. A empresa que Mas eu a uso... original não era pó, né? Sim, Era pó? lá em 1969, 70, não. É. Em 1980, sim. Porque é a maneira... É mais barato. Aham. E fica perfeito. E que tipo E de rápido. E que dá hoje pra gente fazer, Ricardo, nas motos, usando a tecnologia atual para não descaracterizar a moto de uma original, mas consertar eventuais problemas que a moto tem? Eu já sei de um que você fez na minha moto. Vamos ver se você vai falar. Mas só continuando um pouquinho o negócio da restauração. Para diferenciar bem essa Ah, tá, questão. vamos lá. Esse conceito. Então, restaurar é você trazer a moto exatamente ao que ela era quando de fábrica. Eu canso de ver nos encontros, isso é triste. Peças pretas. Todo mundo só sabe fazer preto fosco vinílico e preto Cadillac. Semibrilho. Então, não, ninguém. O semibrilho é preto fosco vinílico. É. Então você vê as motos restauradas, elas têm 2 padrões de preto. Não é assim. Pega uma moto original, o painel tem uma textura, a máscara do painel tem outra textura, o quadro tem outra textura, os cavaletes têm uma textura, a caixa da bateria tem outra textura. Ou seja, restaurar é você pegar cada peça preta com cada textura e... Peraí, como é que a fábrica fez? Isso aqui é pintura a pó. Acetinado? Vamos fazer pintura a pó acetinado. Isso aqui é uma pintura de plástico. Por exemplo, nos painéis da CBX, eu uso tinta da Tamiya, tinta de aeromodelismo. É mesmo. Fica exatamente o mesmo acabamento. É que eu tenho a vantagem de ter a peça original ali como padrão. Então tenho as peças originais que eu posso comparar e falar, opa, ficou igualzinho. Uhum. O pessoal não tem essa preocupação. Original nova. Original nova. Então motor, o pessoal usa prata lunar de roda de carro. O que acontece depois de 6 meses? Fica amarelado, porque não aguenta a temperatura. Tem que usar tinta base silicone no motor. Uhum. O pessoal não usa. Uhum. Tá? Então, a grande diferença entre restauração e reforma na minha concepção é as restaurações são o trabalho que você faz para deixar ela como ela saiu de fábrica. De maneira que alguém vá no encontro, por exemplo, olha aquela moto e fique
babando. Nossa. Não, e o cara sabe, dá pra saber, né, quando é uma coisa original, né? Dá, porque quando você coloca uma do lado da outra, É, aparece. você percebe aquela que você acha que foi restaurada de acordo, não tem nada a ver É, com uma o tanque o restaurada de pessoal acordo. usa aquela tinta, tem um vermelho que é bem parecido até com o original, né? Mas o original é tricoat, né? Então, o pessoal, às vezes, Começa por aí. o pessoal nem sabe o que é pintura O tricoat. que é uma pintura tricoat? O que é uma pintura A tricoat? pintura tricoat é, basicamente, você joga um prata metálico e é que nem aquela tinta de vitral. Você vai com uma tinta que parece um verniz. Quanto mais mãos você for dando, mais ele vai pegando a cor e escurecendo. Uhum. Então, geralmente, o vermelho da CBX, que é o Candy Glory Red, você dá, sei lá, 5 ou 6 mãos de tinta e fica o padrão da cor. Em cima disso, você usa um verniz cristal. Então, a tinta tem uma profundidade diferente. E quando ela está no escuro, quando ela está na sombra, ela é escura. E quando ela pega sol, ela... Ela é uma cereja, assim, né? Não é um vermelho, né? Só que dá muito trabalho. O que o pessoal faz? Vai lá, compra a tinta da Citroën, que já vem pronta. É uma mão só e pronto. É, e é quase igual, né? Ninguém sabe a diferença. É. É só um especialista, né? A gente bate o Não, olho que. você põe a moto no sol, ela é diferente. Aham. Isso, na sua opinião, tira algum mérito, algum valor da moto? Por exemplo, uma Lógico, pintura de tanque, assim, alguma lógico. coisa? Se você vai comprar uma CBX, você quer uma pintura feita de Não, acordo é com a evidente que a fábrica? gente quer, mas às vezes nem sempre dá. Lógico que Dá, dá. tem que Dá, porque fazer. o cara. Não, porque o cara que faz a pintura errada, ele sabe fazer a pintura certa. É. Ele só não Mas é o faz. conhecimento, né? Tudo bem, mas é. Vamos falar de São Paulo. Todos os pintores aqui sabem fazer tricote, Sim. mas não fazem. Mas será que o cara não sabe? O cara, nem todo mundo tem esses. Olha só, pessoal, vou mostrar pra Isso aqui vocês. tem na internet, gente. Tá na internet isso aqui? Tudo? Tudo isso tem na internet. Dá uma olhada, dá um foco aqui na mesa. Aqui. Olha, dá na mesa aqui, dá um geral aqui na. Olha isso. Cara, a gente vai Pra quem mostrar não pra você. sabe, para quem não Ah, sabe, isso aqui é a Bíblia da CBX. olha aí. Tá? Isso aqui é o Red Book do Coisa linda esse livro. Ian A gente vai Foster. falar dela pra vocês. Tem toda a história da CBX aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. Para os fanáticos CBX, Esse livro já é colecionável também, né? esse livro já foi lançado como colecionável. E você tá nele, né, Ricardo? Graças a Deus estamos nele. Olha que loucura, cara. Que loucura. Porque o autor foi buscando o CBX no mundo inteiro, tá? E em cada lugar do mundo ele pediu, me arranja 5 donos de CBX, me manda a história deles para colocar no livro. Então tem história de 5 donos de CBX de cada lugar do mundo aqui. É. E você e mais quem aqui que tá aí de Brasil? 4 clientes na época Clientes que já tinham a moto. que já tinham a moto. Que doideira, cara. Que doideira. Muito legal. E o livro é lindo, cara. Esse livro não acha mais pra comprar. Não. Quando ele foi lançado, ele não era caro, desculpa. Custava $50. Hoje, se você achar, vai pagar acima de $500, $600. Tem a segunda edição dele, que Tá é aqui, tá o aqui. Silver Book. Esse aqui. Esse daqui. Esse aqui ainda acha na internet por $50, $60. Não é a mesma coisa do Red Book. É. Mas também, para quem é aficionado... Aqui também, o cara teve o mesmo cuidado de pegar... Não, aqui já não. Aqui ele já pegou, tipo, coisas que ele não colocou aqui, que ele esqueceu, que chegaram para ele depois que ele já tinha Então o mandado. ideal é o cara ter os dois. Sim. O ideal, cara, Sim. o raizão mesmo, tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Aí, ó, arrumando problema pra alguém aí que eu já tô até sabendo. Da mesma maneira que o raizão tem que ter o manual da moto, Manual versão original. americana, que era simples, É. e a versão europeia, que era encadenadinha, bonitinha. Caramba, de Ai. onde que se arruma isso, brother? eBay. Caramba, em algum lugar do mundo tem alguém vendendo. Hoje com o É que a eBay... gente tem que estar sujeito a pagar. Desculpa, não hoje pensa com que os caras hoje com internet, Nova É. Zelândia ali na esquina. querem. É, Então verdade. basta garimpar, você acha as coisas. É verdade. E eu sei que você é um comprador compulsivo de peças, né? Sim. Não tem limite Não. O seu hobby é entrar na internet. Ultimamente meu hobby é comprar moto e importar moto. Então apareceu uma moto barata lá fora, eu compro, porque compra. sempre tem alguém aqui que quer a moto. Eu sou o próximo. Eu tive que vender a minha, né? A gente vai arrumar uma pra você. Eu tive que vender a minha porque eu entrei num projeto novo de vida e tal. E aí eu falei, não, vou ter que me desfazer de alguns brinquedos que eu tenho para poder focar em outro brinquedo que eu tô fazendo, um projeto que logo mais meus seguidores vão saber. Mas e não é carro, pessoal. Um outro projeto aí que eu tô tocando. Mas
o Ricardo já sabe que logo logo a minha vai estar de Eu volta aí, comprei, se eu Deus comprei, quiser. eu comprei uma E eu anteontem. quero a minha contigo lá. Eu comprei a minha anteontem, que é a sua cara. É mesmo? Até o final desse podcast nós vamos conseguir fazer Ai, negócio. caramba, não vai me arrumar pra cabeça, meu. Puta que pariu. Ricardão, as peculiaridades da CBX? Ah, uma coisa, me tira uma dúvida. O que significa CBX? Por que a Honda traz o nome CBX desde lá dos anos 60, Não 70? é que desde a CBX foi a primeira com X. É que todas as outras vieram Era depois. CB, né? Era É. CB 750, CB X 10.000. Ah. Nasceu aqui. Aí a partir daqui Então a 1050 foi a primeira X? foi a primeira X. A Caraca. partir dali vieram todas as outras E, CBX alguma coisa. e aí tá aí até hoje. Até hoje. Que, Tanto que no Red Book tem todas as CBX do é. mundo. E tem as brasileiras. CBX 250. Tá? Teve as Twister. Aero, né? As CBX 450, 150 Aero. Aero. Que na época o autor pediu para eu mandar material para ele e eu mandei todo esse material para ele e ele colocou no livro. Que legal, cara. Que legal. A CBX Aero foi aqui no Brasil só? Ai, boa Aquela pergunta. aerozinha? Ah, ela foi exportada, mas acho que lá fora nunca teve. É. E as concorrentes dela? O que você julga hoje como restaurador, que deve aparecer para você também as concorrentes, mas o que você julga hoje que é assim, a que faz frente com a CBX 1050? Mas que fazia frente na época ou que faz frente hoje? Na época, os dois. Não, na época a Suzuki lançou a GS1000, GS1100, que andava mais até do que a CBX. Que era 4 ou 6? 4 cilindros. 4. Tá. Também é bem colecionável, tem Era 4 pouquíssimas no tempos Brasil. também. 4 tempos. 4 tempos. As 2 tempos, com exceção da RD500 da Yamaha, todas as fábricas lançaram as motos que basicamente eram as motos de rua que tinham em competição na época. A Yamaha lançou a 4 cilindros RD, a RZ500. É, A Suzuki lançou a RG500 Gama, que era 4 cilindros em quadrado. é. A Kawasaki lançou a 500 também, não me lembro o código agora. Mas 4 tempos, na Acho época, que a única que ganhava mesmo da CBX era a GS 1100 da a Suzuki. Suzuki. Caramba. Agora, hoje aqui, se você pensar a nível de item de coleção, nenhuma faz frente Isso, à nenhuma, CBX. Não. né? A nível de valor, a nível de Teve um exclusividade. vídeo que rolou na internet, tem o quê? Uns 10 anos atrás, sei lá, uns 8 anos atrás, que passa na. Isso que eu acho que elevou, que trouxe a CBX à tona. Um vídeo que mostra o ronco dela. Um cara tá num vale nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e aí mostra ele passando, acelerando ela com um barulho de Fórmula 1. Você sabe Todo aí mundo que vídeo fala é. que Todo mundo fala, barulho de Fórmula 1 é não a é bem moto. assim, né? É a moto que tem o barulho mais próximo de Fórmula 1. É. Tá bom, mas Fórmula 1 de que Fórmula época? 1 de que época, né? Agora não tem nada a ver, né? Agora o barulho da Fórmula 1 é um barulho é uma pop. é um Fiat Uno passando com o escapamento aberto. Então é legal. Realmente, um 6 cilindros ronca. Ela é bonita, ela é Bonito pra bonita, ela é caramba. bonita. E quanto mais estrangulado for o escapamento, vamos falar assim, aquele escapamento comprido e fininho, mais vai berrar. Uhum. Tá? Todo mundo fala, eu botei um escapamento, minha moto anda mais. A minha eu botei um 6 em 6 lá, ali eu achei que ele até deu uma capada no barulho do motor. Porque não é equalizado. Um escapamento equalizado, como deve ser feito, tá? Ele tira até mais potência do motor. Não, não é potência, eu achei barulho mesmo. Achei que quando eu tinha aquele 6 em 1, que quando eu comprei a Era muito moto, mais barulhento. era muito mais Sim. barulhento. Era bem mais. Sim. É. E o. É aquele vídeo, cara, eu acho que. Bom, ali tem uma conspiração de lugar, o cara tá num lugar que o som reverbera, né? Não dá pra ver o escapamento que o cara tá usando, tal, não sei o quê. Mas aquele vídeo deu uma tunada na vontade dos colecionadores em ter CBX Todo mundo que 1050, tem não é? CBX quer um escapamento 6 em 1. Porque o cara quer o barulho, aquele barulho, né? É barulho. Que é o que- e aquele barulho não é nem um pouco confortável, né, Ricardo? Depois A de gente 15 dias, não. Porra, você sai na estrada, porque a CBX ela tem uma peculiaridade, o câmbio dela é curto, né? Ela é curta. Então, assim, você tá andando numa estrada nos dias de hoje a 120 por hora, Enche o o saco. giro tá lá 5 pau e meio, 6 pau, né? Enche o saco. A 100, 120 por hora. Né? Então, você tá com o escapamento aberto, é incômodo, né? E as peculiaridades dela, cara? Eu te fiz aquela pergunta. O que tinha de defeito na moto de época, que é crônico da moto? Não é defeito, é característica que hoje em dia, com a nossa tecnologia, tem jeito de melhorar isso aí, sem tirar a característica de originalidade da moto. Eu sei uma, hein?
Você fez na minha mão, vamos ver se você vai citar. Ah, vou citar. A parte elétrica dela é deficiente, vamos falar assim. Depois de 43 anos, É, claro, tem coisa muito mais apareceu moderna. coisa muito mais moderna. É, Você não vai tirar aquele alternador lindo dela para é, colocar um alternador moderno, que hoje em dia é metade do peso e metade do tamanho. aham, Mas toda aquela parte de carga dela é frágil, assim dizendo. aham, O regulador de voltagem é um regulador quase que analógico, vamos falar assim. aham, Então ele costuma queimar. Depois de 40 anos, sei lá, aham, os capacitores ressecam, não sei o que acontece, mas sim, pifa. E eu costumo usar aqueles reguladores automotivos. E como é algo que fica escondido e ninguém não vê. altera a estética da moto, aquilo nunca mais queima. Sim, Então é um upgrade muito desejável, sim, tá? Que eu acho, sempre que queima um regulador de voltagem original, eu recomendo colocar um desses. Primeiro porque ele é muito mais barato uhum, e vai durar o resto da vida. uhum, E ele funciona de uma maneira perfeito. perfeita. Não tem muito que melhorar a nível de freio, porque se você começa a usar pastilhas muito duras, você acaba com os discos Que não que estão custam, preparados. que É, custam muito mais caro do que ficar trocando pastilha sim, direto. Flexíveis de freio, depois de 40 e poucos anos, também não são tão confiáveis, eles dão uma engordadinha. Então, o ideal seria usar Aerokeep. Tá? aham. Então, depende do quão original você quer a sua moto, mas um kit de flexível de freio da Aerokeep é muito bem-vindo, que deixa o freio Mais justinho. mais justinho. Pneu, não adianta ficar querendo colocar pneu mais Não, largo. é, A medida do pneu traseiro dela é ridículo mesmo. É a mesma medida de um pneu de uma 250 hoje em dia, aham, mas era o que tinha na época. sim, Então não adianta colocar um pneu mais largo numa roda com tala pequena, porque deforma o pneu. sim. Você passa a fazer menos curva ainda O do que pneu fazia original. antes. Aham. Então o pneu tem que ser medida original. Tá muito complicado achar pneu hoje em dia, porque a Pirelli não tem mais interesse em É fazer pneu o Pirelli, o Sport Demon. Sport, é, O Sport Demon o e a Sport Demo. Metzeler, que também é Pirelli, É, o LaserTech. Tá muito difícil de achar, porque realmente as fábricas de pneu querem fazer pneus para as montadoras. Tá? Para moto clássica, aro 19 a para frente, reposição tá devagar, né, pra esse tipo de é moto, muito né? complicado. Moto antiga. Então, ali não tem muito o que mexer. O resto das peças, tem que comprar tudo lá fora. Aham. Não tem nada disponível aqui. Você fez um upgrade na minha moto que eu achei sensacional, que é a buchinha Da balança da traseira. balança traseira, que ela Mas isso não era é invenção minha. Isso aí. é, Ela saía de fábrica com buchas de de plástico, plástico, que depois dá jogo na roda traseira, dá né? jogo na roda traseira. Então, aquela sensação de que a bunda da moto tá rebolando, não é porque o quadro tá torcendo. É porque as buchas É, já estouraram. Então, tem um kitzinho de bucha de bronze que é um upgrade fantástico para moto. é. Você faz em todas hoje. Chega Todas lá. 79, porque a CBX 80 já é Ah, rolamento. já é. Ah, é rolamento. Teve um upgrade, porque todo mundo reclamava disso. É. Porque isso vem da 750. A bucha é a mesma da 750, que é a mesma da 550, da 500 For. Tá? Então é uma coisa que já vem desde 1970. Aham, Tá? Então, mas era o que tinha na época. aham. Então fizeram o upgrade em 1980 com rolamento. Tá? Então toda a CBX 79 eu coloco essa bucha de bronze. Tá, tá. E a concepção do motor da CBX, então, esse 6 cilindros, ele não é um motor da 750 Nada a 4 ver. cortada, ele é um motor com concepção totalmente diferente. Totalmente diferente, porque o motor da 750 ele tem de um lado o alternador e do outro lado o platinado. Então, geralmente, todos os motores 4 cilindros da Honda era de um lado ignição, do outro lado carga, tá? Aham, Alternador. Na CBX, se fosse fazer isso, ia ficar um motor muito enorme. largo. É. Então, o que eles fizeram? Fizeram um eixo primário atrás dos cilindros, com ignição de um lado, alternador do outro. Essa ideia veio da moto de competição da RC166 da década de 60, do mesmo projetista da CBX. Como que era o nome do projetista mesmo? É o Soichiro Irimariji. Soichiro Irimariji. Caramba. É, espero não ter errado o nome dele. Alguém vai falar aí. Alguém vai escrever para nós. Vou ver na minha colinha. Alguém Não providencia. errei, não errei o Não, nome não, dele. tá ótimo, tá ótimo. Vamos. Mas e isso fez com que o motor da CBX
tivesse basicamente a mesma largura do motor da 750. Ah, é a mesma largura? Quase Porque, a cara, mesma. quando você tá em cima da moto, você vê um palmo de motor pra cada lado, né? Eu tenho a Galo ali. A Galo, ela Sim, não mas a sai Galo, tanto. mas o cilindro é estreitinho e lá embaixo ela é gordinha. É, A CBX ela é gordona em cima, é. tá? E ela estreita para Ela baixo. estreita embaixo. É, verdade. Puta, é muito louco. Cara, é impressionante. É só tendo mesmo um treco. E hoje você tem uma e anda, né? Eu costumo ver suas postagens lá, você fala, moto boa é moto que anda. Então, é que eu tô sempre andando com modo de cliente, na verdade. Eu não É, consigo andar com as minhas motos. é. Porque Ah, isso é bom. Então você vai explicar pra gente como é que é o segredo dos carburadores da CBX, porque isso vai dar briga aqui. isso é a maior discussão que eu escuto todo o tempo que quando eu sigo rigorosamente o que você me Não segue. Se recomendou. você seguisse, você É, não teria problema. não, eu segui, cara, mas eu não sei o que acontece. Agora, vamos lá. Carburadores. São motos que não rodam todos os dias, são motos que ficam paradas muito tempo. Seca o carburador antes de desligar a moto ou não seca o carburador antes de ligar a moto? Isso vai dar, Essa é a dúvida. isso vai dar muita discussão aqui. É bom, a gente gosta Eu disso. tenho uma receita que é Aham, basicamente o que eu sigo há vários anos e que dá certo. aham, Porque eu tenho clientes que não voltam para limpar carburador há 5, 6, 7 anos. aham. E os caras seguem aquela cartilha rigorosamente. O que diz essa cartilha? Não seque os carburadores. Tá? Dentre as sugestões dessa cartilha, vamos lá. O problema é Isso não tá no manual, né, de indicação, né? Não, porque o Isso é problema, não, porque o é, problema é a nossa gasolina. é gasolina, né? A gasolina lá fora é Você viu uma gasolina. postagem que eu fiz no Instagram esses dias atrás, que a gente abriu o carburador da CBX? Vi, Você viu como é que tava vi. aquilo? E você ainda fala, eu fiz exatamente E o que o fiz mesmo. Ricardo falou. Não, não Fiz, pô. fez. Eu fiz. Não fez porque os meus clientes que não têm problema mandaram mensagem para mim no privado, falaram, Ricardo, porque colocaram sua postagem num Ah, grupo, é em mesmo? alguns grupos de CBX. É mesmo? Colocaram. E os caras, Ricardo, o que ele fez? Falaram, não sei, eu sei o que ele não fez. Então, cara, mas veja só. A recomendação é não seque o carburador. Certo? Deixa. Chegou, desliga a moto e deixa como tá. 2 semaninhas parada na garagem. Mais. Em 2 semanas não seria aquela formação de toda aquela borra. Não, 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 não. 2 semanas ficou parada a moto. Aí liguei. A moto era minha ainda, tá? A moto era minha. Liguei, esquentava o cilindro 1, 2, 3. Até a gente falou, acho que o cilindro 5 não esquentava. Você botava a mão lá no coletor, não esquentava. Então era um carburador em tese que tava com problema. Pá, não sei o que. Inverti os cabos de vela, aqueles truquezinhos pra tentar dar uma desentupida e tal. Pô, deu certo. Depois de uns dias fazendo aquilo. Vendi a moto. Só que eu vendi a moto pra um outro amigo que esse não liga a moto mesmo. Esse fica lá. E vai lá a cada um mês, liga os brinquedos todos e funciona. Aí, o que acontece? E não anda. Não anda. Mas assim, ele tem 3 galos, tem várias motos. Tem aquela moto que você gosta, a CB Custom, a 1000, é a 1000, né? A 1000 custo é legal. É a 1000 Custom, que ela é motor em linha, 4 cilindros. Ele tem uma dessa, tal. Todas elas bate, pega, funciona. Até tava lá naquele dia que ele tava limpando o carburador da 1050, a gente tinha ligado todas as motos. Todas funcionam. E se você olhar o carburador da 1050 e olhar o da outra, assim, por fora é o mesmo carburador. São parecidos. São muito parecidos, né? O que acontece, cara? Bom, vamos lá. Das recomendações que eu sempre dou e que é por conta da nossa gasolina, que é uma mistura, sei lá, do que tem ali no meio, mas que tem álcool e esse álcool é uma porcaria. Isso já acontecia nas Weber, nos carros a álcool lá atrás. Então tem vários problemas. Por exemplo, essa questão de ligar a moto e não andar com a moto piora em muito a formação daquele açúcar mascavo, vamos falar assim, vai. Aquela borra nas cubas. Por quê? Imagina, a moto tá parada, aquilo basicamente não tá circulando e o motor tá cozinhando aquelas cubas embaixo. Uhum. Forma aquela borra muito mais rápido. Secar a cuba, fechar a torneira e deixar a moto morrer. Tudo bem, você vai abaixar o nível das cubas até que chega um momento a cuba não esvazia completamente. Sim. No que a cuba esvaziou e parou de alimentar o giclê, o motor morreu. Aí você fica com menos gasolina ali
e o motor a 100, cento e poucos graus, que você acabou de chegar em casa, Sim. cozinhando aquela gasolina ali. Forma a borra muito mais rápido. Tá? Detalhe, a nível de construção do carburador, a CB750 tem um giclê que ele é mergulhado na gasolina. É. Aquele é dificílimo de entupir. Entupir. O giclê da CBX, infelizmente, ele é dentro de um tubo que é mergulhado na gasolina, que tem um tampão de borracha. A gasolina entra pelo lado, alimenta o giclê. Aí quando você baixa o nível da cuba, tá? Você tem o depósito que fica dentro do tubo onde tem o giclê e em cima do tampão que tem ali. Quer dizer, aquilo foi feito para entupir. Aham. Lá fora não entope, É gasolina é gasolina pura. limpa, é gasolina pura, né? Então eu não recomendo. E dizem que a pod é pior do que a comum, né? Antigamente a Pódio, antigamente até, bem antigamente, até 2012. Lembra quando ela não tinha cor? É. E ela tinha um cheiro diferente? Aham. Aí tiveram que mudar a formulação, ela tinha que ter cor. Aí mudou. Pra Aí... poder. E eu sempre fiz um teste que é colocar gasolina numa tampinha de Hellmann's e deixar ali no tempo. Para ver o que sobrava de resíduo. A Pódio não deixava nenhum resíduo. Depois que mudaram a formulação dela, se você fizesse com qualquer gasolina, depois de 1, 2 dias você vai lá, tem um resíduo melequento ali. É aquilo que se transforma no açúcar mascavo. É impressionante, cara. É Então, muito qualquer louco. gasolina que tenha álcool vai formar resíduo. Então, qual a maneira de você evitar isso daí? Usar a moto. Quem usa muito a moto não tem Não problema tem nenhum. problema. Tem que ligar e andar pelo menos uma vez a cada 15 dias. Tá? Uma vez a cada 2 semanas é o limiar para não ter problema. O ideal é andar mais do que isso. Uhum. Nunca secar a cuba. Então, respeitando essas instruções, e olha que eu tenho muito cliente que espalhado o Brasil afora que respeita as instruções, mesmo porque o cara morre de medo de ter que trazer a moto É, porque, de volta cara, para São Paulo. não é só trazer a moto. É um procedimento que o cara que concebeu o estilo dos carburadores ali, ele não pensou no cara que ia fazer manutenção depois, né? Ele não pensou nem um pouco nisso. Ele fez um negócio lindo, Os maravilhoso, alemães são rápido. piores nesse aspecto. Os ingleses acho que são os piores. Também. Os ingleses, eles Não, mas pensam. realmente, para tirar o É, carburador CBX, tem que baixar o motor. tem que desmontar o treco Existem inteiro. especialistas aí que tiram e colocam sem baixar o motor. E destroem os condutores de ar e os coletores. Então não adianta nada fazer um negócio. Se a fábrica recomenda no manual de serviço que tem que baixar o motor, é porque tem que baixar o motor. Aham, Assim você não estraga nada no meio do caminho. aham. Agora, tirar o carburador sem baixar o motor, você estraga tudo pelo caminho e tem gente que ainda pratica É, essa modalidade. caramba. Assim, os mecânicos, cara, principalmente os mecânicos que não são mecânicos especializados num determinado tipo de equipamento, seja ele qual for, todo mundo tem a sua receita, né? Todo mundo sabe, sabe exatamente o que tá fazendo. E esse é o problema, cara. É por isso que a gente tem que procurar as pessoas que são indicadas para fazer cada tipo de manutenção e cada tipo de equipamento, porque senão É vai que dar esse. muita gente resiste a ler um manual de serviço. Primeiro, antigamente era Mas esse difícil de manual, ter ele acesso. tá disponível na internet, por exemplo? Tá, Tá? tá. Detalhe, qualquer um que me pediu o manual, eu mando online para ele. Aham. Tá? Não tem problema nenhum. Porque isso aqui, imagina, antigamente era muito difícil de. Isso aqui era fornecido para as concessionárias. Sim. Tá? Mas isso aqui tem online. Isso aqui, a informação está aí. Então tem gente que resiste a usar a informação, porque, não, eu conheço. Eu sou especialista. Sim. Tá errado. Sim. Eu não sou especialista em nada. Eu uso um manual de serviço em todas as motos. Aham. Tá? Porque eu faço de acordo com o que manda o manual. E não tenho problema. Sim. E o meu Ótimo. cliente não tem problema. Essa é o que mais interessa, cara. As pessoas querem ter o brinquedo e querem bater lá e pegar. Mas Eu vou sempre falar, e eu tem. vou falar, quando a moto veio lá da tua oficina, é uma sensação maravilhosa você bater, escutar o barulho do motor, como tem que ser, né, Mas é cara? como tem que ser. É. Só que o pessoal se acostuma a ter uma moto que não liga de primeira, que falha, que não freia direito, que você solta o guidão e ela fica puxando. E o pessoal costuma
aceitar que moto antiga é isso. Não, É. não. A Ela não andava torta lá em 1979, né? Justamente. Não andava torta. Justamente. Justamente. Tem gente que não tem coragem de andar com a própria moto para ir nos encontros a 50, 60, 100 km de São Paulo. Vai no encontro a 150 km de São Paulo. Senta e fica esperando. Quantos chegam andando com as motos e quantos chegam com a moto na picape? Será que não tem um pouquinho de medo também aí Não, porque o cara sabe que a moto dele não é confiável. É, A verdade é essa. é. Porque o cara fez, talvez, num cara, ele fez com o cunhado, ele fez com o primo, ele fez com um especialista lá que não era tão especialista assim. Aham. Porque a moto realmente ela é muito diferente de uma CG, de uma Sim. 750, de uma. Ela tem os Tem os suas seus cores, macetes, tem os macetinhos, seus né? atalhos, vamos É. falar assim. Tá? Então, só. Não tem essa questão de especialista, mas eu, sei lá, eu já fiz 60 restaurações completas e já mexi em mais de 100 CBX. Quanto tempo você leva hoje pra fazer uma restauração completa de uma CBX? Nossa, 2 anos. 2 anos. Caraca. Então o cara compra a moto hoje e vai pegar É daqui 2 anos. lógico que não são 2 anos trabalhando todo dia na moto. Não, evidente, mas Tá? a Mas fila, você manda- a fila que você tem hoje de motos e Então, tal, você fica chegando. infelizmente é o que dá pra oferecer hoje. É. Caramba, bicho. E quanto custa uma moto hoje nova dessa daí, restaurada por você? Uma média, assim, não precisa ser exato. Não, tem motos hoje. Hoje você encontra anúncio de CBX de 250, 260, 280 mil. Muitas dessas são motos que já estão anunciadas há muito tempo. É, não. As motos boas não ficam anunciadas nem uma semana. É. Então, essa semana uma moto minha foi vendida por 250 mil reais. Essa moto nem estava à venda. Essa moto não estava anunciada. Uhum. Tá? O cara que queria comprar soube de uma moto que estava numa coleção e o dono da coleção falou: "Olha, por 250 mil eu entrego." Eu falei: "Compra logo porque essa moto vale." Vale. Já teve moto minha que foi vendida por 280 mil e uma agora foi vendida por 300 mil. Não fui eu que Caraca, vendi. bicho. É. Tá? Hoje uma moto minha é na faixa de 250, 260. E se pegar. A pandemia influenciou bastante pro aumento disso aí, né? Porque se você pegasse antes da pandemia, você comprava essa moto aí por 150, não comprava? 150, Ali antes 170, da pandemia. 180. É. É que a pandemia A pandemia fez a alavancou. galera tirar o dinheiro do bolso, Sim, né? o O pessoal cara ficou achou. com medo de morrer. Exatamente. Vou realizar meu sonho, não vou morrer, pô. Exatamente. Apareceu muito serviço na pandemia. Porque muita gente decidiu comprar moto, decidiu que realmente Vou realizar meu sonho antes que eu morra. viu amigo morrer, irmão morrer, É. primo morrer. Tá? Não, pelo amor de Deus, eu quero usufruir disso agora. Isso aconteceu com as Porsches, cara. As Porsches, cara, tudo ficou com ágio, né? De lá pra cá. Os carros começou a dar uma caidinha. Se você pegar carro que o cara comprou lá com ágio de 30%, 40%, 50% até na pandemia, porque as montadoras parou de fabricar, não tinha mais. Então o preço do usado foi lá em cima. Já tá dando uma voltada. O que tá segurando ainda é que o cara que pagou 500 não quer vender por 400. Ele quer vender pelo menos os 500 que ele pagou. Então é o que tá segurando um pouco. Em algum momento o cara vai desistir. O cara vai falar assim, meu, tem que assumir que eu perdi dinheiro, eu vou vender pelos 400, que é o que vale, acabou. Né? Mas a CBX, ela, acho que pela quantidade de moto que tem disponível no mercado e as poucas que tem, o tempo que leva. O que está acontecendo muito, o pessoal está importando e colocando para vender. Porque tem uma grande diferença de valores aí. Hoje, para você importar uma moto bonitinha, legalmente, tudo, você gasta aqui menos, você gasta aí 160, 170 mil. Fazer uma boa revisão na moto, você gasta 25, 30 mil reais. Não, sai Revisão. mais barato, Então sai 200 mil. O cara pega ali, anuncia 250, 260, ele importa a moto e oferece a moto ali 250, 260, 280 mil. E fala, foi importada recentemente. E é fácil você perceber quando a moto é das importadas. É pelo número de série, né? Também, mas as placas todas, essas motos entram por 2 portos, basicamente. Em Santa Catarina e no Paraná. Então é a placa S do Paraná ou placa R de Santa Catarina. É obrigado a emplacar onde não é obrigado, é mais barato. Então, para trazer por Santos, é muito mais caro do que trazer via Itajaí
e colocar num caminhão e trazer para São Paulo. Caramba, bicho, o país é o mesmo. Por que que acontece isso? Porque sempre foi assim. Que loucura, né, cara? Sempre foi assim. Esse país é A um... gente tem o maior porto a 55 quilômetros Pois daqui é, e tem não que pode usar. trazer. Né? Que loucura, bicho. Ah, então, você percebe. Pneus. Você bate o olho no pneu do cara, esse pneu nunca foi vendido no Brasil. É, Então, ele... e tem também, tem várias outras características, mas muita gente está aproveitando essa onda, está importando as motos e colocando para vender aqui. Aham. Só que aí entra aquele que a gente conversou lá atrás. Se o cara é mal intencionado ou se ele já. Ou é... Tá caindo de gaiato, né? Porque apareceu uma moto há, sei lá, 2, 3 meses na oficina. O cliente comprou de um cara que importou. Falou, Ricardo, comprei do cara. A moto foi revisada num desses especialistas aí, que a ética me impede de comentar. Só que eu não consigo andar com a moto. Falei, tá bom. Ele é de São Paulo, falei, traz aí, sem compromisso. Ele trouxe a moto errada de cabo a rabo. Aham. Tá? Tudo errado na moto. Pintura errada, capa de banco errada, carburação toda errada. E a moto tinha vestígios de um tombo horrível, porque tudo raspado. Tipo, eu tirei a tampa do motor, É. tava raspado o virabrequim. Aham. Então você imagina que essa moto levou um tombo gigantesco, provavelmente nos Estados Unidos. Tá? Não sei se o cara que Quer água? comprou. Eu tô pegando com gás aqui. Tá. Essa é com gás. Então pode colocar. Eu não sei se o cara que comprou a moto sabia disso ou se ele também foi iludido. Sei que no final das contas esse cliente devolveu a moto. Então tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Uhum. Não é toda moto que é oferecida lá nos Estados Unidos que é uma moto perfeita. Sim, sim. Tem motos perfeitas. Aliás, os gringos são os campeões em fazer gambiarra, né? Os caras são brabos, bicho, na gambiarra. Quando eles você vê os programas mesmo de restauração aí, né? Você vê os caras fazem tudo na Arte barroca. Ah, pois é, tudo na massa. E sem contar aquelas que eles pegam pra fazer modernizar, né? Tem umas aberrações que eles fazem lá, Tem né? mesmo, tem mesmo. Tem mesmo. Coloca roda moderna, muda tudo, faz umas café racer com uma moto dessa. Tem mesmo. Mas eu falo, não tem nada mais caro do que uma CBX barata. Tem muita gente tem muita gente que se ilude aí. Ah, comprei barato. É, Meu Deus do céu. Não adianta você comprar uma CBX, onde você vai ter que gastar 50, 60 mil reais para deixar em ordem, para deixar original. Tá? Não tem sentido. E uma Cava, uma Suzuki, até o mesmo Não, nível de não, preço para restaurar? não. É mais barato, É mais mais caro? barato. É mais barato? A concorrente da CBX, da Kawasaki, da Suzuki, qual seria? Uma Kawasaki KZ 1300, 1300, KZ, é motor em linha, motor em linha 6 cilindros, só 6 que é virado a cilindros, água, já é água, 130 cavalos contra 103 da CBX. tá? É aquela É, com o tancão quadradão, né? tem tem 3 versões de tanque, vamos falar assim. Tem um tancão quadradão enorme, É. tem um É tancão. linda essa moto, hein? É bonita. É Eu bonita. acho bonita. É bonita. Tem um tanque quadradão um pouco menor e tem um tanque meio em forma de gota. É. É, mas ela é 85 quilos mais pesada que a CBX. Caraca. Assim, no peso potência das duas dali, né? Mas Junto. mas é outro espírito. É que nem vai. É que nem uma BMW ou uma Mercedes. A CBX é É. uma BMW e a Kawasaki é uma Mercedes. É muito mais confortável, É molenga. mesmo? Sim. Mais gostosa de andar? Aquele. Mas não é o mesmo prazer de andar de uma CBX. É, ela é mais esportiva, né? Qual foi a viagem mais legal que você fez com o CBX, assim, mais longe, mais distante? Punta del Este. Nesses anos todos? Sozinho ou foi com a galera? Fui com um grupo, todo mundo de moto nova, eu de CBX. Tá zoando. Sério, na hora que eu cheguei, tu, Ricardo, você vai estragar nosso passeio. Eu falei, eu? Essa aqui? Vocês que não cuidam das motos novas, É, vocês vão dar dor de cabeça. Mano, dito e feito. Na ida, uma Suzuki 900 deu problema. é. Ô, Ricardo, ajuda aí. Eu falei, eu? Não. Se Chama vira. teu mecânico. Tá. Chegando em Punta del Este, uma GL 1500 deu problema. Entupiu o fio de gasolina. O cara nunca trocou o filtro de gasolina Mas na como moto. que o cara não faz isso pra ir pra Ponta del Leste? Porque é Acho moto que. nova. Não, porque aquela história, a moto nova não precisa. Isso foi que ano? Putz. 2002, 2003. Era carburada, então, ainda. Carburado. Carburada.
Ah, mas aí falar, vai lá e compra um filtro de gasolina. Acharam lá um filtro de Fusca, colocaram. Aham. E na volta uma Harley deu problema. É. E esse, infelizmente, foi abandonado lá no posto de Ficou, gasolina. ficou, ficou, Porque ficou no tá caminho. todo mundo de saco cheio de ficar parando. É mesmo? Mas a CBX não deu problema nenhum. Foi voltando de boa, De cara. boa. E aí, o conforto numa viagem dessa, numa Zero. bichona? Zero conforto. É naked, não tem Não tem carenagem. carenagem, a Tá? posição de, né, ventão no peito, né, cara? 120, 130, ok. A gente, em 2002 140. não tinha Big. O que tinha de Big 3 aqui no Brasil? Tinha Teneré. Até tinha as BM. É, Tinha gente com BM lá super confortável. Tá? A GL 1500 tem uma carenagem também mas confortável. 2002, o auge aqui o de Big Trail era as Tenerés, né? Que era mais acessível assim, pra fazer essas viagens aí. Eu acho que era Teneré, cara. Com a Das gente não tinha grandes. nenhuma, mas BMW tinha 2002 já aqui? tinha. Mas o problema é que nessas motos naked, 130, 140 começa, É, cansa. cansa, Tá? cansa, E a cansa, CBX cansa. é curta. Mesmo assim, eu coloco sempre um pinhão maior nas motos. Tá? Em praticamente todas. As CBX 79 elas são 15 dentes, eu coloco 16 dentes. É. A CBX 80 é 18 dentes, eu coloco Cai o quê? 19 dentes. Cai 1000 RPM Cai 1000, 1200 LPM, que É. já é Já é bom. bastante. Já é Dá bom. para alongar mais ainda. Mas aí você perde de baixa, né? Perde torque. Não, porque você sabe que ela é bem espertinha para sair no farol. Você É. perde um pouco isso daí. Mas também você não tem que sair. Cara, mas essa moto não é moto pra isso, né, bicho? Não, É moto pra não. desfilar, cara. Eu fui fazer uma viagem com a minha, eu achei extremamente desconfortável o barulho, que a minha tava com o 6 em 1 aberto, e me incomodou realmente o câmbio muito curto, porque hoje em dia tem caminhão que anda facilmente a 120 por hora, o cara relando o pé, e aí eu sentia dificuldade para andar. A moto vai a 200. Mas você tá a 120 numa estrada, você percebe que o giro tá lá alto e aquilo te incomoda, tal, né? E se você der mão, falta a marcha, né? Você fala, meu, puta, precisa ter uma marchinha a mais Concordo aqui. em E- gênero, número e grau. então ela fica desconfortável pra uma viagem de 200 quilômetros. Agora você pra Punta del Leste com uma bichinha dessa, parabéns, velho. Então, a gente faz bastante viagenzinha no final de semana. A galera tá se reunindo ainda, turma? Sim, eu CBX? pego clientes e amigos, a gente sai para tomar café Ah, ou almoçar. Geralmente aí no raio vai de até 200 quilômetros. Tá? E é gostoso, é divertido. Há não muito é tempo bom, atrás a gente foi e tinha 7, 8 CBX. que legal. A gente foi no 53 da Castelo. Aham. É muito legal. Vai lá, bate, come um Porque o negocinho e vai pessoal embora. olha assim e fala, nossa, é difícil ver É, uma. é. Imagina ver um monte Vê um junto. monte, vê um monte. Essa é aquela da Fórmula 1? É, Né? exatamente. Esse é o barulho da Fórmula 1, acelera aí. Né? Acontecia E tem comigo. muita gente que fala, nossa, mas você não tem dó? É, Dó do quê? Se a moto quando foi lançada era pra andar. é. Tem que andar. O meu único problema, o único receio que eu tenho de sair com a minha Galo, por exemplo, ela tem 12 mil quilômetros, vou te mostrar ali, você nem viu ainda. É de ser roubado, cara. Esse é meu medo, bicho. Não, Porque tá foda hoje em a dia. gente ainda não chegou nisso. Porque o que alimenta muito esse comércio esse roubo de moto é o comércio de peças. Não tem muito comércio de peças roubadas, isso daí. É, Tá? O dono, você não vai comprar peça dessa moto de qualquer um. é, Tá? O pessoal nem sabe direito o que é essa moto. é. A única CBX que foi roubada, que se tem notícia, foi roubada na Avenida Paulista, porque um cara tava fugindo. Foi a primeira moto que ele viu Uhum. disponível, falou sai, pegou a moto, fugiu, dia seguinte acharam a moto. Tá? Fora isso, É não muito, conheço. no caso da CBX é muito específico, né? Porque se aparecer peça dela aí, porra, com a quantidade de gente, e todo mundo se conhece, tem um grupo de WhatsApp ali, tá todo mundo ali, né? Tem vários grupos, inclusive. Não vai aparecer. Realmente, a CBX é menos, mas a Galo. A Galo é pior, né, bicho? Mas a Galo Nova, a Nacional ou a Galo Velha? A minha é Indy. Tá, a Galo Nova eu diria que é mais visada do que a Galo Velha. É. Fala nisso, Ricardo, explica pra galera. Já me perguntaram isso, já expliquei pra alguns, mas eu queria você explicasse. Por que galo? Da onde vem a história galo? Por que 7 galo? Porque Ah, o essa, essa, 50, essa galera vai gostar, o hein? 50 é o Galo do Jogo do Bicho. Tava aqui em 7, relação. 50. 750, 750, 7 galo. Ai, caraca. Tem pessoal Então, que chama 1050 de 10 galo. então galo no jogo do bicho ele é Do 50, 50. então é 7 galo.
porra, eu achei que tinha alguma relação com o galão americano, sei lá, mas Não, nada a ver com isso. não, Jogo do nada a ver. bicho, E pra cara. explicar isso pro americano? É, como é que você explica? Não explica. É, porque o cara chega lá nos Estados Unidos e fala assim, eu queria comprar uma galo, cara. O cara, quê? Não, como é que você explica jogo do bicho pro Jogo do americano? bicho. Cara, não tem como, né? Não tem como, jogo do bicho. E rola jogo do bicho ainda, hein, bicho? Ô, Ricardo, e aqui, cara, eu tô vendo que você trouxe um monte de livro legal aqui, cara. Ó, esse aqui é um Isso é o manual de serviço. manual de serviço, esse também, esses dois. Esse aqui é o manual de serviço da 81 82, esse é o Tá, da 78 em diante. tá. Então, se alguém, algum entusiasta quiser esse manual, consegue via internet ele Isso aqui no eBay tem, facilmente e isso aqui no tal. eBay tem muito No para eBay vender. tem pra vender também e tal, não é nada caro. Agora, eu lembro que eu corri muito atrás desse aqui pra minha e você conseguiu um pra mim, uma réplicazinha, né? Isso. Esse aqui é o manual Versão o americana. manual de proprietário versão americana, original. Porque na Tem o Europa, japonês também? Ou não? não, não tem o japonês. Mas na Europa, eles fizeram um manual mais, Esse mais completo. mais rebuscado, assim dizendo. Esse é o manual da CBX na Europa. Tá, E esse é o dos Estados Unidos. tá. Puta, é bonito, parece um Porque couro, americano né? não lê manual. O europeu lê manual. E tem uma capa bonita, né? Pra Tem. época. Parece um couro aqui, galera. Porra, muito bom. O que mais que nós temos aqui? Esse aqui, Ah, que Superbike. é nível de curiosidade. Curiosidades, olha que linda essa bicha. Ela tá na capa aí, né? Essa aqui é uma KZM 300. Ah, tá. Essa que eu falei do tanque quadradão. Essa. E tem a CBX aqui. Que é. Bom, eu vou fazer essa pergunta, mas é uma pergunta que eu já sei a resposta. Mas pra você, o que é mais moto? A Cava ou a CBX ou a Suzuki? CBX. CBX é mais moto em todos os sentidos. Porque é a primeira, tá? Foi a pioneira em várias soluções mecânicas que a gente não vê. Uhum. Então, o que se costuma falar? Tem muita engenharia não vista nessa moto. Eu vejo que o pessoal põe uns escapamentos nessa moto aí, que é o tal do dimensionado, mas ele faz um monte de curva pra lá e pra cá. Aquilo cara, eu acho feio aquilo, bicho. Porque não tem nada a ver com o original aquilo, né? Não, Ganha alguma coisa de potência? ganha. Porque o escapamento é equalizado. O que é um escapamento equalizado? Todas as curvas têm o mesmo comprimento até o momento Sim, que se unem, sim. tá? Isso você gera um efeito que é você auxilia a retirar a mistura queimada de dentro do cilindro. Então você consegue colocar mais mistura nova Uhum. dentro do cilindro. Você ganha potência. Então o escapamento não equalizado, que nem o que você tinha na sua moto, Uhum. ele atrapalha o desempenho do motor. Uhum. Inclusive faz mais barulho. Todo mundo acha que está andando mais. Não, É barulho, né? está fazendo mais barulho. É diferente. Tá? Um escapamento equalizado de acordo, você tira mais potência do motor. Inclusive, eu estou fazendo escapamento Ah, você tá fazendo? 6 em 1 em inox Oh, para que ela. legal, cara. E equalizado. Que top. E você que tá fabricando, porque eu tive dificuldade para fazer o escapamento dela e na época eu até fiz até mandar um abraço lá pro pessoal da Customer que desenvolveu pra gente lá os 6 em 6. Parece até que vendeu para algumas pessoas aí. Eu até mandei direto pro grupo e algumas pessoas parece que comprou lá com ele direto. Lá ficou bom, ficou muito bonito, ficou Não, ficou bonito usável. mesmo. É, ficou bonito, ficou bem feitinho, usável, tal. Mas não sei se eu faria de novo o 6 em 6. É que eu tinha aquela ilusão do 6 em 6 que a gente via nas gringas, tal, usando, que é bonito, tal. Mas acho que hoje eu iria pro originalzinho, cara. Não sei, bicho. Então, original, você tem a opção de comprar um escapamento novo até. O É. escapamento era feito pela Sankei na década de 70 e 80. Tá? Um holandês foi lá na Sankei, perguntou, vocês têm um mod? Temos. Qual que é o pedido mínimo? 2.000 escapes. Quanto custa? 2 milhões de dólares. O cara, Ah, tá aqui, pode fazer. comprou todo. Fez um lote 2.000, já vendeu, sei lá, 1.700 escapes no mundo inteiro. É. Então hoje você tem a opção de comprar escapamento original, Sankei, só não vem gravado o código da Honda porque não pode.
Agora, o escapamento 6 em 1, todo mundo gosta do DG, que é o 6 em 1, aquele com o embaralho, aquelas curvas Ele embaralhadas dá na uma frente, embaralhada ali, né? que é justamente para manter o mesmo comprimento. Uhum. Eu copiei esse escapamento, só que eu fiz ele com tubos de maior diâmetro. A mufla, onde une tudo no DG, não é equalizada. Eu fiz uma mufla equalizada. Então, o meu escapamento no dinamômetro deu quase 3 cavalos de ganho sem mexer na carburação. Porra, que legal. Se eu mexer na carburação, talvez ganhe mais uns 2 cavalos. E aqueles carburadores que tem da CBX, que tem uns carburadores que são esportivos pra ela, não tem? Tem, que são os CR de competição. É. Tem algumas gringas, inclusive, que Tem, vem com tem, ele, tem, né? tem, tem, tem. Mas ali nem é tanto para ganho de desempenho. É porque são carburadores mais fáceis de mexer e com mais Dá recurso menos de. manutenção do que o Muito original? menos, muito É. menos, muito menos. E esses carburadores fabricam até hoje, não? Boa pergunta. Não sei. Porque não são originais, né? O da Honda não tem mais, com certeza, né? O original. Não, Você não acha mais, tem não. que recuperar. Mas você acha todas as peças E internas dele. injetar, velho? Colocar injeção eletrônica, você conhece alguém que já fez? Pois é. Ninguém fez uma CBX injetada que funcionasse melhor do que uma carburada de acordo. É mesmo? Porque o problema não é injetar. O problema é se você tem um motor que não foi projetado para ser injetado, Aham. aonde você coloca os sensores? Ali é diferente de um carro, né? Que as Onde você polias são todas coloca, onde expostas. você coloca um sensor de detonação? É. Não é só colocar um injetor. Essa é a parte fácil. Então fazer funcionar é fácil, mas nunca vai funcionar melhor do que uma CBX carburada. Bem feitinho. Um monte de gente já fez lá fora. Nenhuma dessas funciona redondinha, redondinha como uma carburada. Aham. E ela não tem. É uma air cooler e não tem problema com ar, né, cara? Com aquecimento, né? Um motor tão grande daquele. Bem projetado. Muito bem projetado, né, O cara? ângulo das válvulas é bem aberto, que é justamente para ter refrigeração ali em cima entre ali no cabeçote. Aham. É todo aletadinho, tá? São quantas válvulas, ela? 24 válvulas. 24 válvulas. E é assimétrico o ajuste delas. Escape e admissão. Elas são pastilhadas. É tucho com pastilha. Tá? Então você tem que pastilhar ela para regular as válvulas. Você tira uma pastilha, sei lá, você vê a folga que tem, você tira a pastilha, mede e pega uma pastilha um pouco menor, um pouco maior, coloca no lugar. Tá. E tem mecânico, tem Vai- mecânico e fuçânico que pega a latinha de cerveja, corta e coloca É, embaixo da pastilha para tirar a folga da válvula. tem de tudo, né? Tem de tudo. Conta aí mais uma peculiaridade de que coisa escrota assim que você já viu. Na hora que você abriu a moto e falou, não acredito, essa eu vou ter que filmar. Nossa. E não só na Muitas. CBX, mas Pistão de freio de baquelite. é, Isso é um crime, meu. porque daí Pistão. o freio está lidando com a segurança do Então, cara, o né? pistão da pinça de freio, ele é cromado, É, tá? Ele é tem cromo duro ali, né? um cromo duro porque ele tem que deslizar perfeitamente É, ali na borrachinha do reparo, não sei o quê. o cara Baquelite tira. é mais barato. E aí dane-se a segurança do cara, Não, né? aquilo não tem roupa pra frear. É, E pra travar é 2 palitos. é. Tá? Então, já vi muito isso aí. CBX, você abre as carcaças do motor, enquadra o eixo primário, fecha a carcaça, como a parte de ignição é atrás do cilindro, você tem que enquadrar com um virabrequim. E o avanço da ignição tem um corte para entrar na posição. Uhum. O cara fecha o motor sem enquadrar direito, vai colocar lá o avanço, tá fora de posição. O que ele faz? Tira, faz outro corte ali na. Puta sacanagem. Sério? E coloca. Eu já vi avanços com 3 cortes diferentes que o cara não conseguia. Nunca mais o cara ajusta, porque tirou, não sabe qual que é o corte certo, Pois né? é. Isso é uma Doideira, coisa. bicho. Doideira. Ô, Ricardo, é assim, cara, você é um cara que vendia plástico, trabalhava com plástico, trabalhava com solado de calçado, essas coisas lá no passado, né? Isso em 20, 30 anos atrás, sei lá. E hoje você é um mecânico reconhecido, né, de motocicletas japonesas e tal. Mas como que foi essa transição, cara, do vendedor? Tudo bem, eu já entendi o que te levou a fazer isso, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu mexo com carro antigo,
eu sou entusiasta do negócio, eu gosto de fazer, eu gosto de mexer, eu vou lá na oficina, dou uma olhada, tal, mas eu nunca vou ser um mecânico, cara, porque tá fora da minha alçada. Por mais que você me dê um manual desse daqui, eu vou ler um monte de coisa e eu não vou saber interpretar aquilo ali, né? De onde veio essa inspiração mecânico, assim, para fazer entender como é que funciona a abertura de válvula, ajuste de válvula, isso que você acabou de dizer, enquadramento do motor. Se o cara não tá no meio da mecânica desde de sempre ali, é difícil o cara É que não foi uma entender, né? transição, vai, de um dia para o outro. Eu mexia com matéria-prima plástica, aos finais de semana, ficava mexendo nas motos, sábado e domingo. É, Comecei a pegar gosto, fiz a primeira moto, fiz a segunda, comecei a ir nos encontros. O pessoal admirava, o pessoal falava, nossa, mas você faz para fora? Eu falei, tudo bem, começa a fazer. uhum, Comecei a fazer para fora aos finais de semana. E isso foi tomando um volume. Falei, gente, eu já tô de saco cheio de mexer com plástico, onde qualquer um te troca por 2 centavos. uhum. Acho que eu vou investir nisso aqui. Tá? Então, comecei devagarzinho. É... Deu um boom. Todo mundo queria CBX naquela época. É. Eu vendi em um ano, nos primeiros 2 anos, sei lá, eu devo ter vendido 8 CBX. Quem que trabalhava com você na época? Ninguém. Ninguém, só você mesmo, fazendo. Caramba, bicho. Você me indicou o Marcelo pra fazer a DT? Marcelo Maia. Marcelo Maia. Fez a minha DTzinha, ela ficou boa. Vou te mostrar, tá aí. Não, ele trabalha muito bem. É, Mas ele não mexe muito com moto muito grande. é. Tá? Ele é muito bom nas motos menores e nas Aham. Mas a motos história dele é off-road. parecida com a tua, né? Sim, porque Ele também trabalhava num ele outro frequentava a negócio. casa do Francis na É, garagem, no é. fundo do E a quintal. mulher dele tá trabalhando com ele, você sabe? Agora a mulher dele trabalha com ele. É, a mulher dele vai lá, ela que faz polimento, tira a tinta, limpa a peça. Fui lá, falei, pô, meu, o que você tá fazendo aí? Ela, não, eu que faço polimento, eu que desmonto, eu que faço. Daqui a pouco ela tá manjando mais que G, ele, hein? pede um aumento, G. É. E daqui a pouco ela tá manjando mais que ele, hein, velho? Não, ela é dedicada. Ficou bonitinha a minha moto, ficou bem legal mesmo. Ricardão, e assim, cara, voltando à nossa história, é, falar pra galera aí agora sobre a dirigibilidade das motos grandes da década de 70 e 80 em relação às atuais hoje. Bom, Porque a gente tem essas motos novas hoje, que a molecada fica com onda, essa moto não dá pra ir até onde, sei aonde, né? Essa daqui não dá pra ir. Tem um cara aí que tá viajando o mundo de Dream. Então tudo dá. lógico Se que o dá. cara quer viajar, não importa a moto que ele tem, se o que Lógico ele que quer dá. de bicicleta, dá pra ir. Você não viu o Instagram do cara de DT 180 no É, Ushuaia? pois é. Então, DT 180 era, 1900 e bolinha. era o que a gente tinha na época dos anos 80, cara. Era o que tinha, era isso aqui. Bom, Ia pra qualquer lugar. CBX era pros ricos, né? A Galo também era pros ricos, Sim, pros anos 80, né? sim. Mas a gente tinha lá DTzinha 180, meu pai andava de CGzinha, que era o que dava pra comprar e tal, e viajava, ia pra praia, ia pra tudo quanto é lugar com essas motinhas, né? Você já teve mais a sorte de conseguir andar nessas motos ali já no ano 90 tal, não sei o que, né? É que eu andei a primeira vez dessas motos, E- pra você ter ideia, eu tinha Turuna aqui no Brasil. E tinha o Mini Turuninha. Enduro. E eu passava as férias de julho e de final de ano na Argentina, porque eu tinha família lá. É, Então todo mês de julho eu ia pra Argentina e todo final de ano eu passava na Argentina. é. No final de ano 79, eu chego na Argentina, meu primo tinha comprado uma CBX 1050. Caralho. Eu falei, meu, nossa, que moto linda. Você não conhecia, Não, nem sabia o que era. não. Até aquele momento, não. Falei, É. ah, deixa eu dar uma volta. Meu primo, Vai lá. você já andou de moto grande? Já andei. Peguei a chave e saí andando. Uhum. Ah, quem é motociclista, cara? Não, Não, mas o né? incrível que pareça, ela assusta pelo tamanho. É, Mas você teve, você sabe. Você começou a andar. A ela ciclística assim, dela, a ciclística dela é, é muito é boa. igual a Goldwing. A Goldwing pra mim Ela é facinha de andar. é. Nossa, andei e a partir daquele momento, em todas as minhas férias, eu ia pra lá andar de CBX. Eu saía às 8 da manhã Ah, então é até história às 8 da antiga. Então é noite, história, é amor com antigo. 16 anos. Amor antigo. Então um dia eu falei, um dia eu vou ter uma dessas. Ah, não. Eu pensei que você tava ali nos anos 90 ali. Falei, não, Não, pô, não, não, tá, tá. não. Ali nasceu a paixão. Ah, tá. A partir daquele momento, eu devorava tudo que tivesse, na época era só revista mesmo, né? Aham. Tudo que tivesse sobre ela.
Até que eu consegui comprar a primeira em 96, toda detonada. Restaurei lá do jeito que eu pude. A segunda já ficou melhor. E a partir dali, eu venho aprimorando, assim dizendo. Todo mundo pergunta, Ricardo, qual que é a melhor que você já fez? A última. Aham. Porque se você Vai sempre, evoluindo, né? sempre consegue melhorar um pouquinho. É, E tem muito mito aí. Não pode invernizar as tampas porque é gasolina. Peraí, se a fábrica invernizava, sim. Lá nos anos 70, né? você tem que usar o verniz correto. É. Não é um verniz baratinho de R$ 20 que vai funcionar. Aham. Infelizmente, aquele verniz de R$ 1.500 que vai Sim, funcionar. sim, Que ninguém usa porque é caro. Mas sim, você tem a opção. sim. Então tem muito mito. Não. E as dois tempos? O A que você gente ia mexe dizer? na oficina também muito com a RD 350. RD 350, eu sei o que você faz lá. Bastante. E aí? Dá um podcast também, o RD A 350. gente vai falar só de RD 350? Hã? Você sabe que você tá. Sabe por que eu lembrei disso? Por Porque quê? você falou do seu amor à primeira vista e o meu foi de uma RD 350 e eu nunca tive uma, cara. Você acredita? Tem que ter. É meu sonho, cara. A pretinha, pretinha com vermelha. Puta, a moto que A eu gente, a gente arruma uma pra você. foi a moto que eu andei ali quando eu tinha 16 anos de idade e tal, que ela tava no auge ali da, da, da Viúva Negra, né? Viúva Negra, na verdade, é antiga, né? É a primeira, lá dos anos 70, né? Então, a Viúva Negra nem é a Yamaha RD 350. É mesmo? Não. A Viúva Ah, essa é Negra. boa, conta aí. Não, a Viúva Negra original é a Vincent Black Shadow É, de 1952. Que era uma moto 500 cilindradas que estava 200 por hora. dois tempos também. Não, Não, quatro quatro tempos, tempos. com freiozinho a tambor ridículo. Aquela moto matou muita gente. É. Aquela moto foi a primeira Black Widow, a primeira Viúva Negra. A RD Ah, 350, como acelerava começou. muito e não freava. Exatamente. Mas a RD também tinha essa história, né? Tem, Que ela porque. acelerava e não freava. Sim, sim. Só que ela herdou esse apelido que veio da Vincent lá atrás. É. É, morreu gente também com a RDzinha. Puta, mas como Morreu. acelerava, hein, cara? Morreu. Ela é muito leve, muito potente, sem freio. É. E esse era o X da questão dela, o freio. Por isso que o nego morria. Exatamente. E as primeiras eram freio a tambor. As primeiras R5, que andavam até mais do que as RD 350, tinham freio a tambor. Aham. Caraca. Você já restaurou quantas dessa aí? RD 350? É. Muitas. Muitas. Então lá na sua oficina hoje, pra galera que tá ouvindo, se o cara tem uma RD 350, bom, qualquer moto japonesa 70, 80. É isso? Sim. Japonesa, então dois tempos, quatro tempos. Eu não mexo muito com Suzuki. Suzuki Tá? é. Suzuki Mas Suzuki sempre foi a ovelha negra do Brasil, né? Será que é porque a Suzuki nunca veio pro Brasil? Porque a Não, tinha Suzuki. Suzuki no Brasil. Não, a Suzuki sempre foi J. Toledo, não foi? Sempre veio Sim, mas através. muito antes disso era Edgar Soares na década de 70, 80. Então, mas a Suzuki em si, enquanto instituição, nunca teve fábrica no Brasil, né? Será que é por isso que ela é ovelha negra? Não, na década. Sempre foi Realmente. meio ali. Não, Kawasaki também não. Tá, então quem botou fábrica aqui foram Honda e Yamaha. É, Honda e Yamaha. E por que durante tantos anos a Yamaha só podia ter dois tempos e a Honda tinha o privilégio de ter as quatro? Não era privilégio. Era uma opção de mercado. A Yamaha fazia 2 tempos e a Honda não tinha interesse em fazer 2 tempos. Mas a Yamaha tinha as quatro tempos fora do Brasil. Mas nunca teve interesse em trazer? Não. Ou foi uma estratégia dos É mais caras barato fabricar 2 tempos. mesmo? Sim. Mas não eram confiáveis, né? Na época, né? Eu lembro que a gente saía de DT 180, mulherada voltava fedendo óleo no cabelo. Né? Eram boas de andar, era legal, divertido. A mulherada voltava com o risco de óleo dois tempos na camisa. Mas a gente se Olhando divertiu fedendo. muito com 2 tempos. Pô, era legal. E Cara. quantas vezes você desmontou a sua 2 tempos? Eu não, cara. Ela carbonizava de vez em quando, né? Então, mas todo mundo desmontou a moto. É. Todo mundo tirava a tampa de cilindro, limpava lá, montava de Limpar a volta. vontade de nota. Vai fazer isso no 4 tempos. Não dá. É moto facinha. Eu era menino nessa época, né? Nos 80 eu tinha 12, 13 anos de idade. Ali no 85 eu tinha 10. Nasci em 75, pô. Eu, quando era moleque, andei muito de menino duro. Então, assim, por isso que eu sou meio doido com essas coisas, porque eu tinha 10 anos de idade, meu pai andava de CG, mas meus amiguinhos lá de 16, 17, que é aquela molecada quando você tem 10, você fica olhando pra eles como se eles já fossem os seus ídolos, né? Então eles andavam ali de 18, 19, de DT 180, RD 135, TDR, tal, andava com essas, pô, e empinava, né?
Eu lembro do barulho da DT empinando, cara. Você lembra do barulhinho da DT empinando? Pô, os caras empinavam aquilo, fazia RL. Você andou no Zerinho do Ibirapuera? Não, eu ia na Tato. Tatos. Ali na Praça Pan-Americana ali. Não, ali eu fui poucas vezes. Mas É, no Zerinho do Ibirapuera eu ia direto de Menino Duro. é. Era legal pra caramba, né, bicho? Que época boa. Ninguém Que usava época boa. Não capacete. tinha. Que capacete, cara? Será que morria tanta gente assim como morre hoje o motoboy? Acho que não, viu, cara? Eu até brinco, né? Que essa época aqui é uma época onde o departamento de estilo se sobrepunha ao departamento de marketing. Porque hoje, você vê, é tudo pastorizado. É. Você vê uma moto a meia distância, você não consegue mais reconhecer que moto que é. É tudo Tá? igual, é igual o Tudo carro. igual. É igual o carro. Se você Tá- botar todos os carrinhos, os populares hoje de lado, de perfil, Tudo igual. é tudo o mesmo desenho. E aqui não. Tá? Então, realmente aqui, quem ditava a regra era o departamento de estilo. É, era o mercado mesmo, que o cara falava, quero essa moto porque eu achei ela bonita e quero ela, né? Agora, se Exatamente. você pegar as 900 aí de qualquer marca, é tudo parecido. Eu não sei hoje qual que é o critério para É, comprar uma moto. hoje banalizou, né? Negócio muito louco. Mais alguma consideração, Ricardo, que você queria falar pra galera? Pode falar aí, fica à vontade, alguma consideração sua final que faltou aqui no nosso bate-papo gostosíssimo, que a hora passa, ó, já estamos em quase 2 horas de bate-papo aqui. Nossa, É, você vê como passa rápido? voou, hein? É, Ah, não sei. Hoje o pessoal está importando bastante. Eu ofereço esse serviço de legal. importação. Se você quer uma moto lá fora, a gente acha a moto para você. Aham, Você não tem que fazer nada. A verdade é essa. A gente acha a moto, a gente compra a moto, a gente manda a moto, fica estocada lá até fazer toda a sua papelada aqui. tá. Porque precisa fazer uma papelada aqui para você poder importar Já importa no nome do cliente. do cliente, tá? Negociamos frete, colocamos a moto aqui, revisa a moto se você quiser, entrega a moto já com placa preta no seu nome. Tá. Tá? É o processo de Olha cabo a aí. rabo, sem dor de cabeça. Esse processo todo aí vai levar aproximadamente 2 anos. Não, 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 não. A importação é rápida. Na importação é rápido, eu digo, para chegar e Restauração. Não, restaurar. não. Mas é que É que nem todo mundo. nesse caso você já traz uma máquina boa, né? Não, a gente traz motos funcionando que no máximo precisam de uma revisão Revisão. de carburação, que tem que ajustar para nossa gasolina. Você tem gente lá que vai lá, olha a moto e fala, não, cara, essa aqui é top. Tenho. E americano, ele não pode te oferecer um negócio viciado. Aham. Tá? Então, se ele fala que a moto está funcionando perfeitamente, é porque ela está funcionando perfeitamente mesmo. Sim, é diferente, né? O tratamento que os caras dão lá E fora. detalhe, os caras colocam um filme da moto funcionando, tudo bem, tem gente que vai lá e vê a moto funcionando direitinho. Então a moto chega aqui, no máximo eu faço uma revisão de carburação, freio e ciclística, que é para deixar a moto tá pronta para você andar. Ah, você quer? Ah, eu queria pintar o tanque. Aí é perfumaria, né? Perfumaria. Ah, quero restaurar completa. Aí são 2 anos. Mas uma revitalização é 2 semanas. Ah, então, o processo todo leva aí talvez 6 meses. Desde que você achou a moto até que a moto chegou aqui Aham. na sua casa. Deixa eu parar ali. Até a hora que a moto chegou na sua casa. E é o caminho hoje. Aham. Olha o tanto de moto legal que está aparecendo agora depois de 30 anos. Pois é. Que são as motos 92, 93, 94. Pois é, eu tava aqui essa semana passada conversando com os amigos que é do Bodscar, e a gente tava falando exatamente disso, que agora o carro antigo é Gol, cara. Os golzinhos, os Escorts de R3, chegou a vez deles, né? Então, assim, daqui a pouco começa a aparecer as motinhas dos anos 90 aí, já como colecionáveis, né? Então, tem muita moto Qual legal. que tá vindo aí, que você acha dos anos 90 que vai bombar já já? Pra quem quiser comprar, que compra agora, que tá barato ainda. Você acha que vai? Não, o que começou a vir agora legal, as turbo do final da década de 80. Lembra que tinha CX 500 turbo, CX 650 turbo, Yamaha 750 turbo. É, Quantas dessas você viu ao vivo aqui no Brasil? nenhuma. Pois Nunca é. vi. Agora o pessoal está trazendo. Tá trazendo de... Tá? Tem as Suzuki Katana, tá? Que são muito legais também. Ainda o pessoal não está trazendo. É. E lá fora tem de monte. Tem, E tá barato. tá barato. Tá barato. O preço das motos lá fora, vamos falar CBX, falar um pouco de CBX. Tinha atingido valores estratosféricos em 2021, começo de 2022. Os japoneses estavam comprando muita moto. É.
teve CBX em leilão sendo vendida a $35.000. É um absurdo, Sim. tá? Os preços caíram. Agora, uma CBX boa, você compra por 12, 13, $14.000. Tá. Uma CBX 81, 82 são mais baratas. Você compra a CBX boa por 10, 11 mil Por que, dólares. por que as 82 são mais baratas que as da 78 e 9? Ah, porque Elas são diferentes ali, são diferentes, carenagem. mas elas são bonitas também, cara. Se você tirar a carenagem dela, eu acho aquele tanque bonito também da Você Cinja. falou exatamente o ponto. Se É, tirar a carenagem e fazer naked, fica linda. fica linda. Mas do jeito que Ela ela tem saiu de a fábrica. rabeta dela na traseira é mais bonita, eu do je- acho. Não, ela tem uma ciclística muito melhor, É, monochoque, freio infinitamente melhor. é, Você sabe que a CBX não freia. sim, A 81, 82 tem um freio excelente. sim. Mas aquela carenagem é medonha. É, as malinhas, né? Tem as malinhas O ali pessoal do tira aquilo lado, lá. fica muito feio. Aí fica muito legal. É, E são mais e baratas. são mais Então, o baratas. grande Mas elas são menos potentes também, né? Sim. A CBX mais potente é a 79. A CBX nasceu com 103 cavalos, a 79. CBX 80 é a mais fraca de todas, 87 O cavalos. que eles fizeram? O motor é o mesmo. É o mesmo, mas comando de válvula é diferente. Os câmbios são menores. É, Carburação é diferente. Avanço de ignição é diferente. A parte mecânica do avanço e toda a curva de avanço é diferente. é. E o escape é diferente. Então a moto foi Caramba, foi capada, literalmente. capada para poluir menos. O grande problema Já era a tinha, poluição. então nos anos 80 ali os caras já estavam Foi quando começando começou. a fazer as coisas para poluir. Todos os veículos anos 80 são capados para passar em inspeção de poluente que restringiu muito. Então a CBX 80 é a mais fraca de todas. Aí voltou 81, 81, 82 voltou no patamar dos 98 100 cavalos. Porque tinha uma legislação na Alemanha que limitava a potência a 100 cavalos. A mais 100 cavalos não podia vender na não podia Alemanha. vender. Aqui no Brasil também tinha um lance desse com relação ao imposto, né? Acho que tem até hoje. Tem dos motores dos AP que era 98 cavalos, 98 para não chegar a 100 para a moto também, né? mas tinha mais de 100. Tinha mais de 100. Tinha mais de 100. Mas os caras mentiam ali por causa de imposto. Acho que das motos também acontece isso. Então é sempre assim, a CBX 79 é a mais valorizada de todas, a 80 é bem valorizada também, a 80 tinha preta, vermelha e pouquíssimas pratas, 81 a cinza, 82 a branca. Eu nunca vi branca. Tem aqui no Brasil? Tem. Inclusive vou tentar te vender uma agora. É mesmo? Ferrou, pessoal. Depois dessa aqui... Galera, pô, Ricardão, só tenho a agradecer, cara, o papo gostoso aqui contigo. Pô, você é uma enciclopédia ambulante, cara. Você manja tudo disso aqui. E eu sou seu fã, cara, número 1. Honestamente falando aqui, eu gosto muito do trabalho que você faz. E o que mais me preocupa, Ricardo, não tô jogando confete em ninguém, não, porque todo mundo sabe que não é meu estilo fazer isso. Mas o que me preocupa, a gente que gosta de coisas antigas, Ricardo, a mão de obra, cara, porque a galera que gosta realmente de fazer isso bem feito, nós estamos ficando velhos. Né? E eu vejo, eu percebo que a molecada que tá vindo aí não quer saber disso. Então eu fico preocupado e eu assim, tento motivar cada vez mais os caras que fazem esse trabalho. Fala, cara, continua, vamos lá, toca o negócio aí, porque tem cara que fala, tô cansado, tô querendo aposentar, tô querendo isso, quero dar uma parada. E, cara, é menos uma mão de obra. Foi bom você ter tocado no assunto, porque isso é uma coisa que me prejudica também. Imagina, eu comecei nisso há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, os caras que prestavam serviço para mim já eram senhores. Esse povo morreu. Pois é. Os filhos não quiseram saber. Pois é. Então, a mão de obra que me prestava serviço, boa parte dela desapareceu. Sim. E não tem sequência. Sim. Então, para eu poder oferecer mesma qualidade de trampo, uma restauração de acordo, eu tô sofrendo pra caramba com a falta de mão de obra de terceiro no nível do que a gente precisa. E você sabe, tá cada vez mais difícil. Sim. Tá para tudo. Tá, então aqueles caras que se aposentaram ou morreram, acabou, parou tudo. E tá cada vez mais assim. A molecada, sei lá, cara, eu não sei se sempre foi assim e tal, não sei, porque a gente acha que a gente vai, que na nossa época lá atrás, não sei
que os nossos avós pensavam da nossa geração, né? Quando a gente era jovem lá. Mas hoje eu olho assim a geração nova. Agora, a molecada de fato quer rede social, é fazer isso aqui, podcast. Existe uma outra maneira mais moderna e mais suave de ganhar dinheiro do que o cara ter que ir lá ficar fazendo um trabalho desse manual, artesanal, que demanda estudar esse tanto de livro aqui, que demanda conhecimento, que o cara precisa ler, que o cara precisa sujar a mão na graxa, precisa machucar, cortar a mão. E aí, cara, tá cada vez mais difícil esse tipo de profissional. Então, cara, parabéns aí Ontem eu tá estava vendo nisso. exatamente isso. Um cara de oficina sendo entrevistado e perguntaram: você ganha mais dinheiro hoje na oficina ou na rede social? Ele falou: na rede social. Claro, claro. Então, esse é o caminho que a molecada quer tomar. Quer tomar. Ninguém. Isso é em todas as áreas, cara. Isso preocupa, porque o cara não quer mais ser médico. Porra, quanto ganha um médico aqui hoje no Brasil? É pouco, são poucos os que se destacam, que ganham muito dinheiro. Quanto ganha? Então, se o cara fala, pô, vou gastar uma fortuna para ser médico. Não, cara, eu vou ficar atrás do computador em casa fazendo TikTok e vou ganhar muito E se o mais cara pegar dinheiro. um nicho bom, Pegar, se ficar conhecido, explode, pronto. então, aí Pronto. que tá, né? Fica. Então, assim, cara, eu valorizo muito a mão de obra de profissionais como a de vocês, meu o funileiro que faz meu carro lá, que tá lá fazendo a minha carmanguia, que ainda tem paciência de pegar um estanho, ir lá e esquentar, que dá trabalho, tu sabe, você trabalha com estanho também, você sabe que é chato aquilo, né, cara, e tal, depois tem que lixar, E o cara que usa massa plástica te acha um idiota porque, é, pra que pra fazer que isso, fazer né? isso, né? Pois é. Pois é. Então é isso aí. Cara, brigadão aí. Obrigado mesmo pela visita, cara. Obrigado a você Tá? pelo convite. Pessoal, esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard, como vocês estão vendo aqui na tela. A Pablo Bernard é uma empresa que é uma loja que vende sapatos masculinos, femininos, couro, tudo em couro, bolsas masculina, feminina, cintos. E aí, bom, tudo demais. E a Pablo Bernard, Ricardo, mandou aqui um presentinho Ah, que legal. para você e mandou aqui também para a sua esposa. Muito obrigado. Tá ali atrás dos bastidores ali, ó, só de olho ali, ó, tá com o relógio toda hora apontando assim, ó. Olha que legal. Olha a hora, já passou aqui, ó. Né? Esse é o, Muito legal. né? Tá aí, ó. Nossa, muito obrigado. Imagina, só uma lembrancinha que a Pablo Bernard mandou para vocês. Obrigado, Pablo Bernard. É isso aí. Então, mais um episódio. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like que sempre ajuda a gente a gerar esse tipo de conteúdo maravilhoso para vocês. Então, até o próximo episódio do Cellos Garage. Um grande abraço. Valeu, Ricardo. Até o próximo vídeo. E logo, logo volto aqui para falar das RD 350, hein? Vamos lá. Obrigado, até mais.